Turma boa, ligada no AVCast, o nosso segundo episódio nessa sexta-feira. Vamos receber algo de tamanho gigantesco, alguém que eu goste mais, alguém que eu tenho carinho, eu vou confessar, uma devoção. É alguém que eu tenho uma inspiração, porque se eu hoje estou aqui, olhando na frente desse microfone, falando coisas até boas em alguns momentos, de vez em quando eu falo umas besteiras também, né? Mas eu tenho inspiração nesse convidado que está hoje com a gente aqui e que vai bater um papo com o meu querido Bismarck, meu querido Paulo Jorge da Uluap, parceiro nosso também, empresário, amigo de Roberto Dinamite. Eu vou chamar de compadre, tá? Vou chamar de compadre, não tem problema. Heraldo Luiz Tinoco Barbosa Leite. Só não vou entregar a idade, né? Porque não pode? Tem problema, isso é o de menos. Heraldão. Quem tem idade é porque viveu, né? É isso aí, né? Meninos eu vi, né? Hoje eu já consigo viajar de graça no metrô. 65 bem vividos, 43 de jornalismo. Você sabe por que a gente chamou você hoje aqui, Heraldo? Primeiro o seguinte, o AVCast é da plataforma do canal Atenção Vascaínos, mas a gente não quer falar muito de Vasco. Porque o Vasco estressa tanto que a gente quer fazer isso aqui ser uma sexta-feira, a gente bater papo. Então a gente teve semana passada aqui o Sorato, que tem uma relação com o Vasco, mas a gente conversou muita coisa de Palmeiras, da época dele até de quase ir para a seleção. E o nosso compromisso aqui, meu e do Bismarck, é para a gente fazer uma coisa que fale de tudo. Então a gente tem ideias de personagens, né? Evitar falar do Vasco. Do Vasco, né? Para não se estressar. Então a gente tá querendo assim... Olha, é uma fuga. Heraldo, hoje você vai nos ajudar, Heraldo. Mas olha aqui, eu não vou fugir de falar de Vasco, não. Não, vamos falar. Até porque o Bismarck tá aqui, né? Primeiro porque o Bismarck tá aqui, eu vi o Bismarck começar lá no Vasco. Como vi Roberto Dinamite, a gente estava fazendo a resenha aqui antes de começar o programa. Bom, primeiro minha saudação a todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado aí pelo convite, pela recepção. Eu comecei minha carreira de jornalista no Vasco, cara. Eu conhecia o Vasco de dentro para fora, das entranhas. De rodar por todos aqueles corredores ali, departamento médico, numa época em que jornalista era bem recebido nos clubes, não no Vasco, não estou me referindo ao Vasco, nos clubes de modo geral. Hoje, jornalista é visto como inimigo, está lá para descobrir podre. Isso é um absurdo, né? Então, eu via, o Vasco tinha a concentração, que era um alojamento, né? Dentro do clube, lá no fundo do departamento médico, atrás do departamento de futebol. Embaixo da arquibancada. Embaixo da arquibancada. Não era embaixo, não. Embaixo da arquibancada era do juvenil. Sim. Era em cima da sala da dona. Sim. Onde, porque hoje mudou ali um pouquinho a estrutura. Em cima do que hoje é o vestiário. Sim. E tinham uns alojamentos lá, uns quartos, jogadores profissionais. Roberto Dinamite, Ramon, Zé Mário, Zanata, Dirceu, Mazzaropi. Quer que eu diga o time? Mazzaropi, Orlando Abel, Geraldo, Marco Antônio. Zé Mário, Zanata, Dirceu, Wilson, Roberto e Ramon. Era o time de 1977. Foi campeão. Que foi campeão. Foi meu primeiro ano de repórter de rádio profissional aqui no Rio. Eu vim de Campos, já tinha uns 5 anos de formação base, né? Todo mundo tem sua base. E fazia faculdade de jornalismo no Rio. Eu cobria Vasco, fui para a Rádio Nacional, tive uma oportunidade lá do Garotinho, Zé Carlos Araújo, estava montando uma equipe nova. E eu me apresentei lá, eu sou jornalista, sou estudante de jornalismo. Ele ainda era garotinho, né? Ele ainda já era garotinho. Já era garotinho. E continua assim. Ano que eu nasci, em 1977. Então, pois é, eu já estava trabalhando lá, correndo atrás dos você tinha o quê? Você tinha 18 anos? 20 anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Sou de 57. Então, eu sou Vasco de formação profissional. Fiquei 7 anos nesse trabalho de cobertura. Eu ia para o Vasco todos os dias, de manhã e de tarde. Como eu morava perto, moro até hoje no mesmo lugar, perto do Maracanã, São Januário pertinho, Sim. Atravessa a Quinta da Boa Vista, cai dentro de São Januário. Eu tinha a facilidade de ir ao treino da manhã, que ninguém ia. Ninguém ia ao treino da manhã. Foi por isso que eu dei alguns furos de reportagem, inclusive lá no Vasco, daquela famosa... Isso é uma verdade. Jornalista não gosta de acordar cedo. Não gosta. Não gosta. Treino de manhã a gente derrubava técnico, né? Exatamente. Todo treino, 8 horas da manhã, esse técnico não vai. Vamos derrubar esse treinador. Joel não gostava. O Joel, na verdade, gostava de treinar de manhã. Gostava. Era o único que gostava. Mas teve o Renato Gaúcho não dava treino de manhã, porque ele sabia que o jornalista ia querer derrubá-lo, então fazia treino à tarde. Então, aí eu voltava em casa, almoçava, às vezes levava filho na escola, voltava para o treino da tarde. Aquele dia que o Vasco, que o Antônio Lopes mudou o time, 5 jogadores para enfrentar o Flamengo na decisão e foi campeão, 82. Só eu vi, porque ninguém estava no treino da manhã, porque era treino em tempo integral. Deu furo? Uma sexta-feira, eu dei o furo de reportagem. Porque eu sempre fui repórter observador.
Sempre disse para os meus pupilos, Flávio Dias, um deles, treino é para ser visto, não é para você ficar tomando cafezinho aqui, fazendo resenha, esperando a hora da entrevista. Olha pro treino. Tempo que a gente podia ver treino, hoje também não pode mais. E aí eu tô vendo o treino, tô vendo Marquinhos no time, Galvão no time, na lateral direita. Ele mudou 5. Falei assim, será que o Lopes está fazendo experiência para segundo tempo do jogo? Alguma coisa que ele possa mudar na partida? Aí rolou o treino e o time começou e terminou com aquela formação. Eu falei, aí tem. Aí não tinha entrevista de manhã, a entrevista era só de tarde, mas também não era proibido. E aí a comissão técnica saiu, os jogadores saíram, o Roberto ficou batendo falta. E eu vendo as faltas do Roberto, chutou 2 na trave, 3 no ângulo, 1 para fora. Anotava tudo. E aí terminou o treino do Roberto, a comissão técnica já tinha subido lá para o vestiário. Aí eu subi e fui para a antessala da dona Célida, que era a secretária Dona Célida. E fiquei lá esperando a dona Célida. Ô, Heraldo, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, tô esperando alguma coisa acontecer. Mas o quê? Aí ela ficou toda intrigada. Eu falei, dona Célida, estou esperando o Lopes sair do vestiário. Dona Célida toda rapidinha, né? Andando. Mas você sabe que não pode ficar aqui, não. Dona Célida, fica tranquilo, eu vou ficar quietinho aqui. Aí o Lopes terminou o banho, ele, Ademar Braga, preparador físico, terminou o banho e vem se enxugando de... O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu tenho umas perguntas para te fazer, você pode me responder? Aí ele olhou para mim, deu uma risada, eu falei assim, você mudou o time todo no treino? Você vai estar aprontando alguma para o Flamengo? Eu quero... Ele falou assim, não, mas eu não vou dar entrevista agora, eu vou falar para todo... Não, você vai dar entrevista para mim, só eu estou aqui, eu tenho um programa meio-dia, daqui a pouco, na Rádio Nacional, o Bate-Bola Nacional. Sim. Eu tenho um programa daqui a pouco. Eu falei, então liga aí o gravador. Aí, É mesmo, legal. Eu vou tirar o fulano, Beltrano, tirou o lateral direito, acho que era Rosemiro, botou Galvão, tirou Palinha, tirou Palinha, botou o Gerson botou o Hernani também. Aí botou tirou Giovani, tirou Giovani, botou Hernani, tirou Madaró, botou a Cássio, e tirou o gol, trocou o goleiro. Tirou o zagueiro. Isso, o Ney, tirou o Ney. Botou... Não, o Ivan já jogava, tirou o Ney. Galvão. Botou o Celso, não foi? Botou o Celso. Trocou 5 jogadores. Aí ele me contou tudo. Sai fulano, entra Beltrano, sai fulano, entra Beltrano e tal. E eu dei o furo de reportagem. Por quê? Porque eu estava presente lá, cara. Estava vendo treino. O Roberto vendo e observando e prestando atenção. E eu sozinho. Ninguém mais, porque todo mundo vinha no treino da tarde, que era o treino coletivo. E o chamado treino já pronto. E depois tinha as entrevistas. Na verdade, Geraldo, esse time foi o time que jogou no sábado. Porque no sábado anterior jogou o Vasco e Flamengo e eu fui no Maracanã, porque esse jogo já não valia nada. Foi 3x1 Vasco. Foi 3x1 Vasco, Isso. O Hernani fez um gol por cima do Cantarelli, e foi a partir desse time que ele resolveu mudar para a final. Isso aí. E aí, então, o que eu digo sempre para jornalista, ele tem que saber observar. E tem que ser principalmente um curioso, o que esse cara está fazendo. E segundo, um investigador. Não, quando eu ouço falar, a gente lá no curso ACERJ de jornalismo, que a gente tem 2 vezes por ano lá na ACERJ, a gente fala, alguém sugeriu, vamos dar uma cadeira de jornalismo investigativo. Diga para mim qual é o jornalismo que não é investigativo. Essa história de jornalismo investigativo, que investiga crimes, é apenas mais uma investigação. Sim, todo jornalismo é investigativo, senão não é jornalismo. Verdade. Se eu não fosse investigar o que o Lopes estava fazendo, eu não descobri. Não, e uma coisa, Heraldo, que essa mudança do Lopes foi fundamental, mas também uma coisa que fez com que o Vasco ganhasse foi o meu pai não ir na final. Porque meu pai era um pé frio. É mesmo? A gente foi 78, perdemos. Fomos 79, perdemos. Fomos 80, perdemos. Foi 81, perdemos. Eu falei, pô, pai... Não vamos 82, não. Quanto jogava ele? Além do Lopes ter mudado o time, meu pai não foi. E nas finais que tu disputava, ele ia? Não ia, não ia. Não ia nenhuma. Tu ganhava todas, né? Graças a Deus, né? Que eu tô aqui pra poder contar uma história. Mas olha, essa situação... Você vice e ninguém conta. Isso que o Heraldo tá falando é uma grande realidade. Porque hoje... Enfim, eu acho que o jornalismo ele perdura, ele continua, claro, não há dúvida. Claro. Quem quer corre atrás, quem quer tem suas fontes. Mas o trabalho hoje é muito mais difícil, né, Heraldo? Muito mais difícil. A gente podia frequentar a sala. Uma vez história a gente vai lembrando, vai contando. Eu dei uma notícia. O Vasco, esse time do Vasco que tinha sido campeão, no final do ano de
77, eu acho, ou de 78, o Vasco, o Paris Saint-Germain comprou o Olympique, Paris Saint-Germain, né, comprou o Abel. Sim. Foi Abel. Foi. Ou foi o Olympique? Não foi o Marcelo, não sei. Não, foi Paris. Paris Foi Saint-Germain, Paris, né? Foi Paris, foi Paris. Comprou o Abel. Aí eu tive a notícia. E dei a notícia na Rádio Nacional. 6 horas da tarde, no programa das 6 no Mundo da Bola. E a Antigamente notícia. era difícil um jogador ser vendido pra Ser fora, vendido né? pra fora é muito difícil nessa época, final dos anos 70. O Zico foi vendido em 83. É. O Falcão foi em 80. Aí eu dei a notícia de que o Abel estava vendido, negociado e que sairia no final do ano. Já estava isso, já devia ser faltando um mês para acabar a temporada. Aí o Agatirno Gomes, presidente do Vasco, liga para a rádio, entra no ar no programa do Deni Menezes, que o Deni estava apresentando, e eu tinha dado a notícia daqui de São Januário. Acho que não foi nem de São Januário, o Vasco estava treinando em Teixeira de Castro, o gramado estava passando por reforma e tal. E eu dei a notícia e fui embora para a rádio. Estou ouvindo o rádio lá no meu Fusquinha, indo para a Rádio Nacional, que era na Praça Mauá. E aí entra o Agatirno no ar. Ô, Deni, você me perdoe, mas o seu repórter deu uma notícia mentirosa. Aí, cara, quase que eu bati com o carro na Avenida Brasil. É uma notícia mentirosa de que o Vasco vendeu o Abel. O Abel era o cara, né? Era o melhor zagueiro do Brasil, um dos melhores zagueiros do Brasil naquela época, jogador cotado para a seleção e tal, tanto que foi vendido para a França. A mentira isso é eu preciso desmentir porque a torcida do Vasco já está me procurando aqui, procurando saber, o telefone não para, não tinha rede social na época, né? Sim. O telefone não para e tal. Aí cheguei na rádio, a notícia desmentida. Aí ele me encontra, ele era o chefe de reportagem, meu superior, né? Meu Sim. exemplo e tudo, né? Meu grande mestre de reportagem. E me dá o maior, perdão da palavra, o esporro, né? Como é que se dá uma notícia dessa sem apuração? Eu falei assim, eu tenho fonte de informação, a fonte é fidedigna. Eu vou bancar a notícia. Você quer desmentir? Agora, acho que uma sacanagem sua. Me desmentir no ar sem me perguntar primeiro. Confiar na palavra de dirigente. Você sabe muito bem que o dirigente mente à vontade. E tá, e ficou aquele mal-estar e tal, discutimos. Fui embora aborrecido, mas a notícia é desmentida. Passou uma semana, não chegou a uma semana, o Vasco, vendeu o Abel para o Paris Saint-Germain. Eu entrei na sala do presidente, 3 horas da tarde. A secretária dele não era a Dona Célida, não. Dona Célida era do futebol. Era. Marlene? Não, Dona Marlene era a esposa do Calçado. Não, mas tinha uma Marlene Tinha uma também, que era Marlene. secretária do Calçado. Eu não sei Acho se era que- da Gatinha. Aí entrei na sala do Agatirno, na antessala do Agatirno. Quero falar com o presidente. Não, mas o senhor combinou alguma coisa com ele? Não, eu quero falar com o presidente aqui. Aí ele lá na sala dele, sozinho, isso Ouviu. foi, tipo 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, ouviu aquele alvoroço, abriu a porta e falei, presidente, desmente agora. Botei o dedo na cara dele. E Agatirno, presidente naquela época, era uma entidade, né? Que você tinha que respeitar. E eu, um moleque de 20 anos, né? 21 anos, um repórter iniciante. O senhor me desmentiu no ar. Não, mas naquele momento não estava confirmado. Mas o senhor não podia ter dito que era mentira minha. Jornalista não mente. Eu não minto. Quando eu dou uma notícia, é apurada. Eu tinha fonte de informação e o senhor tentou me desmoralizar. Vai agora para o microfone da Rádio Nacional e disse que eu estava falando a verdade. Tá, ficou aquele bate-boca, dei as costas e foi embora. Aí voltei na rádio e fui pro Deni. Você vai desmentir agora a mentira do cara? E aí o Deni, não, parabéns e tal, você tinha a mesma fonte. Depois, com o passar do tempo, o que tinha acontecido? O Abel não tinha acertado a parte dele. O Vasco acertou a venda, o valor da venda do Abel, mas o Abel ainda queria mais isso. Naquela época tinha 15% da venda e tal, e ele queria receber. 15% que o jogador nunca recebia. Não recebia, né? Essa era a briga. Nunca via. Essa Cabeça era a de briga, bacalhau. E aí, por isso, demorou uma semana, mas estava certa a venda. Era uma questão de acerto de salário, luva para cá, luva para lá. Eram outras negociações. Não tinha empresário no meio. Era de clube. Verdade. O empresário do jogador o empresário do Roberto era a mulher dele, a Jurema. Ou era advogado, né? No máximo. O Zico tinha um advogado É. que auxiliava ele nas negociações. Então, são coisas que ficam marcadas na história sobre essa coisa da história do jornalismo, né? Que hoje a gente não tem. Eu tinha acesso ao presidente. Quando cobri o Flamengo, depois do Vasco, 7 anos no Vasco, fui cobrir o Flamengo, era uma rixa danada, né? Mas
vai pro Flamengo, você vai chegar lá, vai ser visto como vascaíno, a torcida vai te encarar mal. Ganhei troféu de melhor repórter da torcida do Vasco, depois ganhei na torcida do Flamengo. E aí, eu entrava na sala do Jorge Elal, sem ser anunciado. Era o presidente do Flamengo. O Dunche de Abranches pediu demissão do Flamengo, renunciou ao cargo de presidente do Flamengo no meu microfone no vestiário, depois de uma derrota para o Botafogo. Entrei no vestiário, todo mundo querendo entrevistar o Zico, o Nunes, isso aqui. Tô vendo o presidente acabrunhado num canto sozinho. Aí eu fui no presidente. Meteu o microfone. Meti o microfone. E é bom a gente lembrar, as pessoas, nós tínhamos acesso ao vestiário. O legal é que esses caras vinham puxando o fio. Era fio pra cacima, 100 metros de cabo passado, cabo de transmissão em retorno, com cabo grosso. Pra quem não tem noção, os dois vestiários e tinha um hall ali no meio. E ali os operadores montavam tudo. Isso. A gente ia para aquele meião lá. Ou então para as salas, de aquecimento, né? Isso era antes. Isso era antes. E você tinha um acesso. E o vestiário era quente, né? Não tinha como de você não ter acesso. E é o que eu digo hoje em dia. Eu não consigo compreender por que isso não perdura, gente. Qual é o problema? Tava mudando de roupa no vestiário, tava dando entrevista. Sabe? Mudando de roupa, dentro da banheira, de hidromassagem. O Juninho Meia hoje do Vasco, o Juninho, como é que a gente brinca com ele? O Juninho, meu potencial, seu potencial, né? Ele deu uma entrevista pro canal há uns 3 meses atrás. Foi uma das maiores entrevistas que eu fiz, que nós fizemos, né? Uma das coisas mais lindas. O jeito que ele nunca tinha falado, nunca tinha dado uma entrevista, ainda mais com a pandemia que também não teve acesso, ele sentou, a primeira resposta dele demorou 40 minutos. Ele contou a vida dele inteira, que o pai dele batia nele, de que ele tinha que vender bala, de que ele desabafou de uma tal forma. Olha só. E eu pensei assim, a gente falou assim... A gente nem interrompeu, a gente não interrompeu, deixou ele falando. Heraldo, foi uma coisa assim... Eu falei, meu Deus, como esses caras devem ter vontade de falar. Dormiu uma semana fora de casa, e né? Os clubes, dormia, o pai dele não deixava ele voltar, tinha que ir pra padaria de manhã e não sei o que, enfim. E aí você tem uma história dessa na mão e que você não consegue contar, porque hoje você faz essa blindagem, né? E eu não consigo entender a razão disso. Também. Isso o futebol precisa de prestígio, precisa de divulgação, precisa de histórias bem contadas. Para o torcedor se empolgar com aquilo. Verdade. Não pode ser simplesmente um jogo de futebol. Hoje em dia a gente só conta o jogo. Porque tem jogo quase todo dia. Né? Tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Antes, segunda e sexta eram dias sagrados. Sim. Não tinha futebol. Né? No máximo terça. Ou então era quarta, quinta, sábado, domingo. Futebol era assim. Não, e antigamente, você só tinha o Campeonato Carioca no primeiro semestre, depois do Campeonato Brasileiro. E depois inverteu. O Brasileiro era primeiro e Carioca depois. E uma coisa que é legal, a gente fala de Zico e de Roberto, que são dois ícones da sua época e da nossa época também, que, claro, pelo talento que eles tiveram, eles é justo que eles sejam tão homenageados. Mas não tenha dúvida que a imprensa, a cobertura do dia a dia, a badalação, a entrevista, fez com que esses caras se tornassem ainda mais importantes. Lógico. Né? Os nossos clubes são populares no Nordeste por causa das rádios do Rio, que transmitiam e tinham Santa Catarina. De chegar no Sul, em Santa Catarina. A Rádio Tupi, por exemplo, tinha a antena dela mais voltada para o Sul. Ela chegava bem. Sim. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, até na Argentina. E a Rádio Globo era o contrário, era mais o Nordeste. Então, na Bahia, a Rádio Globo era só um local. Parecia que estava no Rio, qualquer lugar da Bahia. Na Paraíba, em Maceió, na Alagoas. Era rádio. Então, isso popularizou. O Flamengo foi jogar no Piauí agora. Verdade. O estádio era todo Flamengo. Né? O Vasco mesmo, contra o Tombense. O Vasco contra o Tombense. Não, o Vasco vai jogar quinta-feira em Manaus contra o Guarani. Hoje, já eram filas gigantescas em Manaus para comprar ingresso para quinta. Confirmou. Eu não sei se Bismarck que chegou a fazer a Bye Bye Brasil. Sim. No final do ano, faltava um mês para terminar o ano. Jogamos Imperatriz, Codó. Aí o empresário Pinga de Recife. De Recife, fazia um Bye Bye Brasil. Flamengo e Vasco eram os principais, os mais populares. Aí ia jogando um pinga-pinga. Um jogo em Aracaju, depois em Maceió, depois em Recife. Aí ia para Imperatriz no Maranhão, ia para Codó no Ceará. Fazia 7 jogos assim. O clube ganhava, os jogadores ganhavam. Era uma festa naquelas cidades todas. Porque o Flamengo e o Vasco estavam jogando lá. Verdade. E nós, repórteres, íamos juntos. Eu fui conhecer a praia de Itapuã, cantada por Vinícius de Moraes, por causa de um Bye Bye Brasil. Só que foi uma semana, uns 3, 4 dias que o Vasco ficou lá, que só chovia.
E eu querendo ir conhecer a praia de Itapuã. Vai pra praia chovendo, não é pra praia, eu quero conhecer Itapuã. É isso aí. Eu era moleque de 20 anos. Quero conhecer Itapuã. E fui pra Itapuã sozinho, Não, chovendo. e os clubes quando viajavam pro exterior que levavam jornalista convidado? Convidado. Ia sempre Não, um jornalista e outra convidado. coisa, Paulo, esses caras sabiam da vida particular de todos. Claro. Atrás do Sabia de jogador, todos. atrás do Só jogador que tem ser humano. assim, a confiança do jogador com eles. É isso aí, e por Bismarck. isso o meu abraço nele hoje foi o mesmo abraço que eu dei no Mário Jorge Guimarães. Mário Jorge Guimarães, grande Quando me Maroca. viu, Maroca. Me viu em Porto Alegre, chamou o repórter e falou assim: sabe quem ele é? Aí o cara falou: não. Ele falou assim: ele é um jogador que eu hoje abraço como abraçava antigamente. Vocês nunca vão ter isso. Ele falou pro repórter novo do Sport TV. Mas Vocês nunca vão ter isso. Vocês nunca vão ter. Porque a cabeça do jogador dessa nova geração mudou. E o repórter daquela época sabia a vida particular de todo mundo. Só que ele falava só de futebol. O Se que jogou é bem, notícia? se jogou mal. A notícia dele, os jogadores confiavam tanto. Porra, o cara sabia quem tinha esposa, quem tinha amante, quem saía pra beber, quem não saía pra beber. Lógico. Só que o respeito era muito grande. Coisa que os jogadores hoje em dia, Heraldo, infelizmente, eles estão tão blindados que eles não sabem a história, por exemplo, tua, do Denis Menezes, do Austin Rodrigues, do Não Garotinho. Porque não sabem. Se um Não dia o sabe. Heraldo se apresentar escuta nem a pra... rádio. Não ouve, não sabe a Bismarck, história. você já falou isso aqui. Se você vai ao Vasco hoje fazer uma palestra, é Eu não capaz de vou. alguém que vai sentar lá e vai dizer: porra, o que esse velho Cara, tá vem falando aqui aqui, esse, encher o esse saco. coroa? É isso, Atrás cara. do jogador tem um ser Imagina, humano. é. Né? Então, essas histórias que eram contadas, aí potencializa o nome do jogador lá fora. É bom pra todo mundo. Pra pô, todo pro jogador, mundo. pro clube, pra Lógico. torcida, potencializa a torcida. Isso aí sendo vedado, acho que é até ruim pro jogador. Né? Eu não consigo entender. O jogador, hoje em dia, são assessores de imprensa. Tudo bem que é uma função nova, bacana, mas muitas vezes o jogador quer que o assessor de imprensa seja um assessor contra a imprensa, para não deixar a imprensa chegar perto dele. Ou o assessor também pode- não quer que outro substitua ele. Né? E outra coisa, Lembra, você vê, cara? jogador só dá entrevista agora exclusiva quando ele é destaque. Matheus Sim, Nascimento fez sim. 2 gols pelo Botafogo, hoje ele vai falar. No dia seguinte, né? Faz um gol. Se ele jogar mal, e o jogador que tá. Eu estava implicando com o Abel outro dia, porque todo mundo tinha oportunidade e o Natan não jogava. Conheço o Natan, nunca vi, não sei de onde ele veio. Sei, claro, pela história. Mas assim, não tenho nenhuma ligação com ele. Ah, tá defendendo um jogador que é amigo seu. Não conheço o Natan, que veio do Atlético Mineiro para o Fluminense. Todo mundo jogava, menos o Natan. Teve um dia que ele botou o time reserva inteiro, fez 5 substituições e o Natan não jogou. Caramba, o cara disputava a posição no Atlético Mineiro, não serve para o time B do Fluminense? Verdade. Eu não conseguia entender. Aí seria uma baita de uma entrevista. Natan, o que você está sentindo? Abel, o que acontece? Sim. Você fazer... Não pode fazer. Não, o Natan não pode dar entrevista. Não, o jogador que não joga não dá entrevista. Aí o cara fica Eles isolado blindam. dentro do clube. Não, e o que acontece? Você levanta suspeita. Porque Aí- você já. Aí cabe a nós também meio que dar aquela provocada. Claro. Deve estar acontecendo alguma coisa. Aí eu levanto bola. É O isso. que está acontecendo? É que nem o menino lá no Vasco, o Léo Matos, o lateral direito. Jogou a final do Carioca contra o Flamengo. E não joga mais. E o Riquelme? Não joga. O Riquelme ainda joga. Eu não tô dizendo esse jogador totalmente alijado. Já foram contratados 2 laterais novos Sim. e o Léo E Matos. o Léo Matos tá lá, é a mesma coisa o Natan. Então, eu acho que essa questão é até falta de inteligência. E eu posso falar porque eu trabalho com área de assessoria de comunicação e a minha cabeça é completamente diversa disso. Eu penso de uma maneira diferente. Até porque eu tô no mercado. Muitos não levaram esporro de chefe, sabe? Então não tem essa noção de que é importante que o jogador fale, e eu costumo dizer até para os assessores de clube. Gente, quando o cara sair do campo, acabou o jogo, vocês não vão estar com ponto no ouvido. Olha, não fala com o Heraldo não, ele tá indo fazer pergunta para você. Não existe isso, cara. Isso é o dia a dia. Porque se o cara for entrevistar o jogador na saída do campo, não tem assessor que controle. Então é uma besteira isso, cara. É uma idiotice isso. Agora, por que a grande maioria faz isso? Porque é cômodo. É zona de conforto. É preferível você dizer não vá falar ou você preparar o cara para fazer a entrevista. É muito melhor você dizer que não vai falar porque você não tem trabalho. Então o processor é muito mais tranquilo. Ó, ele hoje não vai falar não, que ele está cansado. O cara é psicólogo, o assessor ele é nutricionista, ele diz que o cara vai almoçar, dá um monte de desculpa.
Agora, sentar Bismarck, você vai dar uma entrevista hoje pro Heraldo. O Heraldo, ele pergunta isso, ele é meio assim, ele é meio assado. Dá um briefing, né? Vai, eu vou brifar o cara, vai lá. Agora, o que você falar, amigo, o meu papel, se você falar alguma besteira, é tentar apaziguar. Aí. Porque senão é mole ser assessor. E isso hoje, Geraldo, prejudica demais o nosso trabalho. Demais. E Quem não é perde? contra o assessor, não, tá? Não, porque tem também. bons, tem É, alguns claro, bons. a mas... a maioria dos assessores sabe trabalhar. Sim. Agora, tem muito exagero. Tem muita gente que acha que sabe mais do que o próprio repórter. E nos clubes, do que o principalmente, jornalismo. Geraldo. E nos clubes, principalmente, que blindam demais. É o que o Paulo falou. É a imagem do cara. Gente, o Vasco é o Vasco pelo Roberto. O Flamengo é o Flamengo pelo Zico. Imagina se esses caras nunca tivessem liberdade de falar. Agora a imagem do Vasco começou a ser arranhada quando? Quando os jogadores foram proibidos de dar Claro, entrevista, a claro. imprensa era proibida de entrar no clube. Ô, Paulo, essa Deve história dar- do Juninho é impressionante, porque no dia seguinte eu fui ao CT do Vasco, ele me viu. Ele falou assim, pô, foi você que falou comigo, né? Porque eu fiz pelo computador com ele. Ele nunca tinha me visto. Tá, não Pô, foi, não foi não- nem presencial. Não, foi online. Ele, cara, que prazer, porra, legal, hein? Porra, muito obrigado. É. Bom, um monte de gente já me mandou mensagem. Pô, vamos fazer outra. Esse contato físico, até de você estar perto do jogador. isso Olho aí- no olho, né? Olho no olho. É ali, claro, olho no olho. claro. É o Totalmente Lopes contigo. diferente. É o Lopes contigo, professor. Vamos lá, vamos fazer um negócio? Outro dia eu tava Porra. vendo um vídeo no YouTube, passou por acaso. As entrevistas mais polêmicas dos jornalistas com os jogadores. Aí tava o cara falando, porra, meter o microfone na boca do Romário e do Edmundo era a alegria do jornalista. Os caras falavam que. Principalmente na saída do campo. Você já teve alguma- quando perdia. Você já teve alguma saia justa, assim? Um cara que te deu uma resposta enviesada? Ou então um cara que era bom de entrevistar porque sempre dava aquela polêmica? Eu já devo ter tido, sim, Flávio. Eu teria que pensar que eu lembrar alguma coisa, que minha memória não é boa. Mas não. nem Eu todo mundo lembro- é educadinho Eu também, lembro né? dessas histórias, quando elas vêm eu quero contar logo, porque aí a memória apareceu. Mas eu me lembro, por exemplo, de um, não comigo, mas com o Kleber Leite, o Zico, que é o ídolo de todo mundo, né? Inclusive dos jornalistas. Sim. Eu não sou Flamengo, mas sou o Zico é meu ídolo. Sim. Tenho a satisfação de dizer que é meu amigo hoje, né? Como vários daqueles, como Bismarck como vários daqueles, como Roberto é. O Zico uma vez entrou no vestiário, tinha feito uma crítica ao Zico. Um assunto qualquer técnico lá de futebol. E o Zico, quando os clubes chegavam, os times chegavam, o repórter ficava ali, você falou, entre a sala de aquecimento, tinha uma escadinha que levava para o túnel de acesso ao campo, e o vestiário. Ficava ali esperando o time chegar. Quando o Flamengo entrou, a delegação desembarcou, entrou, os repórteres ficaram ali esperando. Tá chegando aqui o Flamengo e tal, ficava fazendo aquela... A gente vivia o clima do jogo Sim, antes, durante e depois, né? Era muito legal. Era muito bacana aquilo. Chamava a atenção para o jogo, para o E espetáculo. pra nós torcedores era fantástico. Sensacional. Tá chegando aqui o Zico. Aí o Kleber foi entrevistar o Zico. Tá chegando aqui o Zico, o Galinho de Quintino e tal. E ele tinha feito uma crítica que eu já tinha esquecido. Aí o Zico deu-lhe uma bronca, né? Eu disse, eu não vou falar com você hoje não, você vive fazendo crítica. Aí o Kleber, eu vivo fazendo crítica? Você falou, discutindo no microfone. Você falou não sei o que sobre isso, sobre meu comportamento, sem nem me perguntar por quê e tal. Zico, eu falei, não me lembro não, mas é isso mesmo, falei, se falei tá falado, porque eu tô cansado de te elogiar e você nunca veio me agradecer que eu te elogiei, não. Então não quer dar entrevista, muito paciência. Com a saia justa, ficou todo mundo naquela, né? E o Kleber, né? E era o Kleber Leite, pô, era Depois se tornou o presidente do Flamengo. Depois virou presidente do Flamengo. E nunca perdeu. E depois o mal-entendido foi desfeito, a amizade continua certamente até hoje. Mas essas coisas acontecem, né? Coisa de família. Queria perguntar, Né? o Heraldo, assim, não vou perguntar uma, não. Que você lembra os 3 maiores furos que você tenha dado que ninguém sabia. Esse Bom, do Vasco de 82 já não conta. Já contou 2, do Abel também. Esse do Abel. E o maior furo de reportagem da minha vida foi a venda do Zico para a Itália. É mesmo? Pra Udinese, né? Para a Udinese da Itália. Por quê? Eu Pelo tenho uma mesmo história aqui pra motivo. contar, dessa história do Zico. Pelo mesmo motivo. Eu estava lá quando os outros não estavam. Tinha acabado o Campeonato Brasileiro, Flamengo campeão brasileiro de 83, gol do Zico, gol do Leandro e tal, 3-0 no Santos. E aí folga para os jogadores, não eram férias ainda, folga. Acho que foi quando aquele Campeonato Brasileiro era no meio do ano, no primeiro semestre, nessa época. E aí folga de uma semana para os jogadores, porque o Flamengo foi campeão. Ganhou domingo,
Aí segunda-feira, folga geral da companhia, né? Inclusive reportagem. Mas tinha programa de noite. Folga para os jogadores, mas a gente tem programação para botar no ar. Terça-feira eu vou para Gávea, de tarde. Não tinha treino. Não tinha jogador, não tinha nada, todo mundo de folga. Aí você vai atrás de um dirigente, de um técnico, um supervisor, para alguma notícia, né? O que vai acontecer depois disso? Não se falava, ninguém tocava em assunto do Zico ser vendido. Não existia esse assunto. Já existia nos bastidores, mas ninguém tinha conhecimento. Aí terça-feira, nada, marasmo. Aí a gente chamava de quê? Hoje é dia de oficina de notícia, tem que fabricar notícia. Aí saiu quarta-feira, bora pra Gávea, eu com a minha malinha, o Flamengo estava fazendo obra no clube lá na Gávea, e a gente estacionava aquela sede nova do lado de lá, perto da lagoa, e vinha atravessando por dentro do campo, que estava também passando por reforma, para chegar aqui na sala de imprensa e na área do departamento de futebol e do vestiário. E aí vinha eu, quarta-feira, vão atrás o presidente era o Dunche de Abranches, vão atrás do Dunche, esse tem notícia, atrás do Elal, que era um diretor de futebol, nada, e uma noticiazinha aqui, outra ali, mais nada, mais um dia de fabricar notícia. Quinta-feira, e agora, o que a gente vai dizer hoje? Aí eu venho chegando na Gávea, o que a gente vai falar hoje, cara? 3 dias sem notícia, sem nada, tendo que requentar coisa antiga, os jogadores de folga, aí tinha o pessoal do jornal ia atrás de jogador de folga, ele tá fazendo o quê com a família, tá passeando, foi viajar, foi para Cabo Frio. Mas rádio não faz isso, né? Essas matérias não fazia, essas matérias de ambiente assim. E aí eu tô vindo quinta-feira, aí tô vendo o Paulo Vrencher, fotógrafo do Jornal dos Esportes. Paulo Vrencher. Corre, vai ter coletiva do Dunche. Falei, o quê? Coletiva do Dunche? Opa, então hoje tem notícia. Aí corri, larguei meu material, estavam 10 para as 5. O programa começava às 5 horas, 20 para as 5. Começava às 5 horas no Mundo da Bola, a apresentação do Apolinho. Mundo da Bola. Rádio Nacional. Que saudade. E aí, corri para a sala do Dunche. Tinha eu, um repórter do Globo, naquela época o jornal só sai no dia seguinte, a notícia. É verdade. Ninguém Hoje em dia, o Heraldo tá ferrado. Eu ia mandar antes do Heraldo. O repórter da Tupi não tava, que era o Fernando Luiz. O repórter da Globo, Danilo Bahia, não tava. E só tava lá o repórter do Globo, da Última Hora, se eu não me engano era o José Apene, e 2 fotógrafos do Globo e mais ninguém. Do Globo quem era? O Pradinho? Roberto Prado? Não. Não era Prado ainda não. Antônio Maria? Não sei se era o Geraldo Mainente. Sim. Aí, bora pra sala de antessala do presidente. Aí sai o Dunche, 5 horas da tarde, e eu com o radinho aqui tocando No Mundo da Bola. Começando o programa. Aí o Dunche senta na mesa, a gente tá sentado, e tinha um telefone aqui do lado dele. A mesa pequena, assim, não era mesa imponente, não, porque era improvisado aquilo ali, por causa da obra que o clube estava fazendo. E aí o Dunche, senhores, eu estou passando por uma grande, o Flamengo está passando por uma grande encruzilhada, uma palavra assim. Eu tenho uma proposta de $2 milhões para vender. $2 milhões. Se hoje não compra $2 milhões, não compra um jogador de 15 anos. Né? Mas naquela época, $2 milhões. Eu tenho uma proposta de $2 milhões para vender o Zico e não sei o que fazer. Foi essa a expressão dele e baixou a cabeça. Eu saí da poltrona que tinha em frente, assim, vim pro lado da mesa dele, peguei o telefone e comecei a ligar pra rádio. E tocando a vinheta. No Mundo, e a Paulinha, está começando No Mundo da Bola. E eu, que legal, hein? Liguei pro estúdio, no telefone e tu ao vivo. Fixo. Aí o Dunche, o que é isso? Falei assim, vai falando, presidente, que eu vou ligar pra rádio aqui. Liguei, atendeu a Astrid Nick, que era a produtora. Astrid, me bota no ar. Não, vai tocar as manchetes ainda. Eu falei assim, me bota no ar que o Flamengo tá vendendo o Zico. Hein? Peraí, passa aqui. Apolinho, olha o que o Heraldo tá dizendo aqui. Falei, Apolinho, me bota no ar aí que o Flamengo tá vendendo o Zico pro exterior. Apolinho quando caiu da cadeira. Ele achou que era... Não, Apolinho falou, o quê? Ele achou que era sacanagem. Ele falou assim, aproveita e dá o endereço da casa do presidente pra galera do Flamengo ir toda pra lá. Eu falei assim, eu não tô brincando não, corta esse negócio de manchete e me bota no ar. Vamos de Tira manchete. a propaganda, pô. Aí, cortou tudo. Manchete, apresentação dos patrocinadores, tudo. Direto na Gávea com o repórter Heraldo Leite. O Flamengo está vendendo o Zico. Presidente, o senhor acabou de confirmar. E botei o telefone na boca do presidente. Quanto é que foi?
E aí, isso aqui de fato. Aí peguei o outro fone do ouvido, botei no ouvido dele. Aí ele tava ouvindo a rádio e me ouvindo aqui. E aí eu fiquei 1 hora com ele. Isso é muito rádio, meu amigo. Ele e a Paulinha. Isso é muito competência. Não Que história legal, né? Não tocou. Foi uma bomba. Claro, pô. É aquele velho ditado, Deus ajuda quem trabalha. É isso. O cara tava lá eu trabalhando. tava lá de porra. plantão, cara. Igualzinho o lance do Antônio Lopes lá. Eu tava lá. Na hora. Eu ia pro clube pra ver parede. Ver parede, rede, gol sem rede. Não, e descobri o notícia. Lúcio Abrantes ficou 1 hora. 1 hora com a gente no ar. Aí daqui a pouco, 1 hora, começou a pipocar repórter de tudo quanto é lado. Chegou o Danilo Bahia esbaforido. Chegou o cara da TV. Até televisão não tinha Nada. Não. essa agilidade. Tinha que gravar para editar, para botar no dia seguinte, que só tinha programa de manhã. No outro dia, na hora do almoço. E aquele plantão da Globo tinha? Não tinha também. Não tinha nada disso. Não tinha essa tecnologia de hoje. E aí, Mas o rádio era ao vivo ali? Na hora que ao Na vivo, hora, pelo ao telefone, vivo. ao vivo. Você matava o telefone, amigo. Discado. Discado. Discado Discadão. telefone, com aquele telefone de disco. Quando tinha tempo, Dois, você abria o três. vocal, né, Heraldo? Aí botava aquele jacarezinho, Jacaré. né, pra ampliar. Isso No é vestiário, o microfone lá, quando você entrevistava, era ao vivo também. Era linha. Você tudo ao vivo. pedia linha, Era linha. uma linha que a A rádio linha telefônica, instalava. no caso. Telefone. É uma linha Ah, telefônica. Instalava lá, toda a rádio tem uma linha instalada. Cabo pra caramba, na vou Gávea, botar lá, na concentração, Não, lá em São essa Januário. história da venda do Zico pelo Augusto dos Jabrães, eu tenho um amigo de Niterói chamado Zé Ribamar, que o irmão dele é flamenguista doente. E o irmão dele, depois que o Flamengo vendeu o Zico, só ia pro Maracanã pra xingar o Duas. E aí o pai deles perguntou pra ele o que queria ganhar de presente de aniversário. E ele falou, eu quero uma passagem pra Udine. E o pai deu. E falou, o que você vai fazer hoje? Ele falou, eu vou lá tentar falar com o Zico. Heraldo, Pra ele voltar? pegou... pra saber por que o Zico quis Foi ir embora. pra Udine. E era o ídolo dele. Ele pegou o avião, foi pra Udine, falou que um frio. Frio Foi o que ele começou a perguntar na cidade onde o Zico morava, Achou onde o Zico morava. Pegou aquela câmera que você revelava depois de 2 dias. Botava o filme e botava mandava o filme, revelar. mandava Tirava revelar. foto, não sabia se estava E com fome. começou a tirar foto da cara do Zico. Não se conteve, foi lá, tocou a campainha. Quem aparece? O Zico. O Zico. Os filhos do Zico eram pequenos. O Zico veio, falou, pois não, ele falou, começou a chorar. Falou, você é meu maior ídolo. Eu vim aqui pedir ao meu pai de aniversário para Avião Udine para te conhecer, para saber por que você saiu do Flamengo. Aí eu posso tirar uma foto com você? Tava tão frio que o Zico falou assim, você não quer entrar? Ele falou, entro. Final das contas, resumindo, Que história. ele jantou com o Caramba. Zico, com a Sandra e com todos os filhos do Zico. Tirou foto. O Zico tratou ele super bem. Pô, e não fez a entrevista, Não. pô. E ele voltou pro Rio de Janeiro, pra Niterói, assim, feliz da vida. Caramba, E perdoando o Zico. Porque aí, toda vez que ele ia no Maracanã, ele só xingava o presidente. Sensacional essa história. Muito também, bom. Porra, bom. é muita paixão. É né? muita paixão, né? Mas no final das contas, só para finalizar a história da venda do Zico, a reação da torcida foi grande. Eu ia todo dia para Gávea para fazer plantão contra manifestação. A torcida do Flamengo invadiu aquele ginásio Canela, né? Togo Renan Soares soltava bomba dentro do foguete de morteiro de 3 tiros dentro do ginásio. Foi um inferno na Gávea, né? Durante uma semana. Mas aí a negociação emperrou, porque houve uma reação popular. Sim. E aí o dono, 2 milhões eu não vendo. Enfim, no final das contas, terminou sendo 4 milhões de dólares para o Flamengo e mais 2 milhões de dólares para o Zico. A Udinese gastou 3 vezes mais do que gastaria na negociação. O negócio, e aí a gente fazia a cobertura. Aí o Zico não ia na Gávea. Bom, estava de folga, né? E aí já estava vendido, já estava em processo de negociação. Aí tinha reunião em hotel na orla do Leblon, com um empresário que chegava para tratar do assunto. A gente ia para casa do Zico, todo dia fazia plantão. Aí não existia telefone celular. Entendeu, Paulo? Como é que se comunica da rua? Como é que você fala? Orelhão. Orelhão. E vivia carregado com ficha de orelhão no bolso e ia colocando ficha para fazer. Pô, cada matéria tinha
tinha que entrar uns 10 minutos para ficar falando e tome ficha de telefone. Só que tinha uma fila, né? Todo mundo só tinha um orelhão perto da casa do Zico. Um orelhão ali na... Como é o nome daquela rua, rapaz? Perto do Zico morava. É uma rua famosa do início da Barra ali. Enfim. Aí só tinha um orelhão. Na rua do Zico. Olegário Maciel. Olegário Maciel. Olegário Maciel. Ali, era uma transversal da Olegário. E o orelhão era na Olegário. Que não tinha aquele monte de bar. Era tudo... A Barra ainda era iniciante nesse negócio de população, enfim, de bares e tal, de atrair população. E aí foram 2 meses de cobertura assim. Foi sensacional. Ô, Heraldo, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui sobre companheiros seus. Vamos sair um pouquinho do futebol, quero falar um pouquinho de rádio com você. Você falou que veio para o Rio, ali 76. Eu vim em 75 para fazer faculdade. Você veio por convite do Zé Carlos para fazer... Em 77 eu bati na porta da Rádio Nacional. Garotinho, soube que você está fazendo uma equipe aí, eu sou da Rádio Continental. Você já conhecia, já tinha ideia, conhecia, né? Uhum. Já conhecia de encontrar, assim, sim. De visitar a Rádio Globo, conhecia mais o Sérgio Moraes. O Sérgio Moraes me botava, tá chegando aqui o garoto de campo. Sabe quem é o Sérgio Moraes? Não. Que dizia dos Pampas aos Seringais. Pai do Sérgio Américo, que foi repórter esportivo durante muitos anos também. Eu trabalhei com o Sérgio Moraes, figuraça. E aí, então eles me conheciam assim, né? É o repórter lá de Campos e tal, o garoto que tá começando no rádio e tal. E eu falei, eu tô fazendo faculdade na UFRJ, tenho esse começo lá, eu soube que você tá contratando uma equipe. Era o Arnaldo Moreira, que era o assessor dele, assistente dele, que era narrador também, comentarista às vezes, que fazia a intermediação. A intermediação, fazia a pré-entrevista, né? Uhum. Aí, mas você está acostumado a fazer o quê? Narrar, fazer reportagem? Eu falei, eu comecei como repórter, já estava narrando. Mas você sabe que narrador aqui tem muito, mas eu quero ser repórter. Narrador tinha, só na Rádio Nacional tinha, além do Zé Carlos, José Cabral, Vili Gonzer, Vitorino Vieira, Sérgio Moraes. Tinha 5 narradores na frente. Repórter, tinha Denise. Só gente fraca, né? Só narrador fraco, né? Se eu for entrar de narrador, eu vou entrar lá no final da fila. De repórter, eu já vou estar mais perto do campo. Sabe uma coisa que marca muito pra assim, eu que cresci ouvindo rádio? Uma coisa que eu achava assim, muito legal é quando esse cara e o Denis botavam o microfone quando o Mazzaropi tava armando a barreira. 5, porra! 5! Pra cá, pô! Pra cá! E esses caras vinham, cara. Se esses caras se aproximarem hoje do campo... Eu fui expulso uma vez do Cid Vanderlei Bosquilha por causa disso. É mesmo? O jogo Vasco e Grêmio, a gente fazendo lá no Estádio Olímpico, velho Estádio Olímpico do Grêmio, e a gente é acostumado a fazer isso no Rio. Pros outros, só no Rio fazia isso. Né? Maracanã, São Januário. E a gente foi fazer esse jogo, eu e o Denis, pela Rádio Nacional, no Vasco e Grêmio, no Estádio Olímpico. Aí, já também o Mazzaropi. Pra cá, mais um pouquinho. Aê, mais um, entra mais um. Aí o garotinho na cabine ficava, microfone da Nacional no clima do jogo, na beira do campo. E a gente só botava o microfone, assim, perto da trave, né? Aí o Dulcídio Vanderlei Bosquilha sai de lá, parou a falta que o Roberto ia bater, chamou o árbitro assistente, a polícia. Expulsa esse cara. Tira! Fora! Aquele lá! Aí, será que ele tá falando comigo? Aí vem o árbitro reserva. E a gente conhecia todo mundo. Os caras estavam acostumados a ver a gente fazer isso no Rio e tal, e conversava, a gente entrevistava árbitro antes do jogo. Sim. Entrevistava árbitro reserva. Caramba. Tinha no vestiário. Mudou, né, cara? Quantas vezes eu não cruzei o Maracanã pra entrevistar lá do outro lado? O juiz hoje não fala, não pode falar, é proibido dar entrevista ao juiz, nem antes nem depois. Tem que entrevistar o cara no bar, pô. Ele apertou o botão lá. Aí ele foi, vamos sair, porque o jogo continuar. E isso era o primeiro tempo ainda. Aí eu falei, pô, aí terminou o primeiro. Aí eu desci o túnel central e fiquei ali, olhando. Não fui embora, mas saí da visão, saí de trás do gol. Aí eu falei, o Dulcídio tá me expulsando aqui. Falei, porque eu não posso fazer no clima aqui da galera do campo. Aí terminou o primeiro tempo, os jogadores saíram, fiz entrevista ali na beira do campo, no fosso ali, né? E quando o Dulcídio desceu, eu falei, Dulcídio, aí fui falar com ele.
Caramba, a gente tá acostumado a fazer isso no Rio, não sabia que não podia. Ele falou assim, fica tranquilo, só não vai no gol, não pode ir lá pra trás do gol, mas não vai na trave, não. Aí me deixou voltar. Quer dizer, eu fui expulso e depois readmitido no jogo. E uma coisa legal também que tinha era aquela entrada em campo. Quando todo mundo acabava o jogo, ficavam uns repórteres, parecia corrida de 100 metros, né? O Denis corria mais que você. Era... O Denis e o Gilson apostavam corrida. Mas eu sempre tive perna longa, mas eu tinha estratégia. Fluminense e Bangu, final do Campeonato Carioca, aquele jogo da polêmica. Do Height. Do pênalti do Cláudio Adão. O jogo tava... Minha memória é ruim, me ajuda aí. 2x1 Fluminense. 2x1 Fluminense. Quem fez o segundo gol? Paulinho de falta. Paulinho de falta. Eu tava atrás do gol à direita. Paulinho, ponta esquerda, tava lá, do lado de lá, oposto ao das cabines. E o jogo tá caminhando pro final. Aí eu falei, Paulinho fez o gol da vitória. E eu atrás do gol, todo mundo espera os jogadores saírem pra cá, pro lado dos vestiários, do lado das cabines. Falei, eu vou pro lado de lá. Aí eu fui devagarinho, fiquei lá. Você já tinha sem fio já? Não, né? Já tinha, então tinha o BTP, né? BTP, né? Que era aquele tijolão. Explica aí pra câmera que o BTP era aquele tijolo, né? Era um... Porra, era isso aqui. Imagina um celular, aquele celular antigo, era maior do que aquilo. Isso. E que você ficava apertando, né? E tinha uma antena grandona, assim que era recebido o som lá na cabine. Genial. E aí eu fui com o BTP lá pro lado oposto. Tanto que, naquele momento, não tinha acréscimo, o jogo acabava aos 45. É verdade, né? 45 terminava o jogo. 43 minutos, o Márcio Rossini dá um chutão lá pra frente pro Cláudio Adão, pro Bangu tentar empatar o jogo. Porque o empate era do Bangu. Era isso. Sim, o empate era do Bangu. E aí o Cláudio Adão gira em cima do Vica, o Vica derruba, faz o pênalti e o Zé Roberto... Só que a jogada começou assim, meteram uma bola pro Paulinho na ponta esquerda e eu tava ali, do lado dele. Na linha, não tinha placa de publicidade. Sim. Então eu tava na beira do campo. Ninguém foi lá me tirar. 43, 44 minutos, quando terminar, eu tô perto do Paulinho. O Denis pode correr o quanto ele quiser, o Gilson pode correr o quanto ele quiser, que não vai chegar antes de mim. Aí eu esperando ali, porque o ponta esquerda era ponta esquerda, né? Não vinha jogar no meio, não ia marcar lateral. Ele tava lá na ponta esquerda. Aí meteram uma bola pro Paulinho. E o Paulinho tentou driblar e caiu. O Zé Roberto Reit faz assim pra ele, levanta! E eu tô vindo, eu tava a 10 metros dele, 5 metros dele. Levanta! No que ele diz levanta, o Márcio Rossini chutou a bola pro ataque e ele dando esporro no Paulinho, que o Paulinho tava cavando falta. Ele não viu o lance do pênalti. Caraca. Ele não viu. Eu conto essa história. Que ele não viu? Eu vi que ele não viu, porque eu tava olhando pra ele e pro Paulinho ali. Furo de reportagem. Aí ele... porque assim, até hoje, o nego fala desse... Porque o que ficou foi a imagem. Não tinha VAR, meu amigo. Não tinha VAR. Ficou a imagem. Até com o VAR já é difícil. E aí ele não marca o pênalti, encerra o jogo, que aí ficou aquela reclamação do Cláudio Adão, foi pênalti, o Bangu cercou ele, foi pênalti, não foi. Aí ele termina o jogo e o Castor de Andrade invade o campo com os seguranças. Foi. E o Reit começa a brigar. Aí o Reit corre para o túnel, que o túnel dos árbitros era do lado de lá. Ele estava perto até do túnel. Ele já fica perto do túnel para descer, porque ele viu a lambança que ele fez, né? E o Bandeira não auxiliava lá? Não auxiliava. O Bandeira só podia marcar lateral e impedimento. Sim. Naquela época. Não auxiliava. Não auxiliava. Para dar falta, para dizer que foi... Não auxiliava. Não tinha esse comportamento. Era bandeirinha, não era Era auxiliar. bandeirinha, exatamente. E aí eu fui... Atropelei o Zé Carlos e entrei entrevistando o Paulinho. Paulinho, o tal do gol do título do Fluminense. O pau cantando lá, Castor de Andrade e Companhia Limitada, em cima do Reit. O Reit mergulhou no vestiário, foi embora. E os seguranças do Castor atrás dele se trancou no vestiário. Aí eu fiz a entrevista com o Paulinho, o título do Fluminense. Aí toca o hino do Fluminense, Paulinho. Entrevistei ele sozinho. Era estratégia, né? Mas era muito bacana aquela disputa, quem chegava primeiro. Ficava um na beira do campo olhando pro outro, aquela coisa de quem parecia Fórmula 1, sabe? Arrancava. O Denis tinha uma percepção da hora que o juiz ia apitar. Antes dele apitar, ele já estava partindo para dentro do campo. Agora Uma vez o Apolinho foi fazer, o Apolinho não gostava disso. O Apolinho mais gordinho e tal, não gostava. Aliás, explica por que é Apolinho, exatamente por causa disso, porque tinha ele aquele... Tinha um aparelho, nas foi costas, a época da nave Apolo 11, que foi a Lua. E ele tinha um aparelho nas costas, que era um trambolhão, assim, para poder transmitir. Aí chamavam aquilo de Apolinho. E ele virou o Apolinho, que era só ele, que só tinha um equipamento daquele. Por isso que ele é o Apolinho. Aí uma vez ele foi entrar,
Ele foi entrar no campo, ameaçou correr porque ele estava perto, o Apolinho ficava atrás do gol. Entrevistava o goleiro, o zagueiro que estava ali perto. Ele não era de vir aqui para vou disputar a corrida para entrevistar o cara que fez o gol. Não, ele entrevistava o cara que estava mais perto. E aí um dia ele resolveu correr, no que ele resolveu correr, ele tomou um estabaco, escorregou, caiu com o microfone pra cima, e ele não parava de rir. Quá. Ô, Deni, tomei um escorregão aqui, Deni. Vai você, Deni. Washington, Deni não gostava de brincar, era todo sério, né? Deni era o super sério, né? Não era cara de fazer brincadeira, de fazer galhofa. E todo mundo rindo com a Apolinho estabacado no chão. E ele muito gordo, não conseguia levantar. Precisou quase que de um guindaste. Aí cada rádio tinha um de cada lado. 2 repórteres, um de cada lado. Agora tinha jogos que eu percebia que alguns times que eram franco favoritos, o lado que ele atacava tinha muito mais repórter do que o outro. Por exemplo, quando fosse um jogo Flamengo e... Não sei que fosse hoje. Flamengo e Juventude. Também, eu já... Flamengo... Não, o clássico era dividido. Porque tinha 2. Os fotógrafos podiam parecer mais aglomerado, porque o fotógrafo ia atrás do ataque do time mais forte, né? O time do Flamengo com Zico, Nunes, Adílio, Andrade, né? Atraía mais, né? Os fotógrafos principalmente. Mas os repórteres repórter era dividido, Só quando era Flamengo e Juventude, aí ficava todo mundo no ataque do Flamengo. Porque a percepção de torcedor. Eu tava na arquibancada e falava... Às vezes vai Flamengo. Uma coisa que eu tô lembrando hoje em dia, quando o árbitro entra no Maracanã, o nego não vaia. Você lembra quando o árbitro quando o inimigo entrava, número 1 era vaiado pelos dois times. Era vaiado pelos 2 times. Você lembra disso, velho? É verdade. E hoje em dia o nego não xinga. O árbitro entra, ninguém fala nada. Antigamente, assim, os 3 botavam, porque eram os 3 que entravam. Vou falar isso na minha próxima jornada, é verdade. Os 3 que entravam, cara, as 2 torcidas. E já começava filha da fruta, antes do cara apitar. Ele já começava errado antes dele atuar. É que nem o Vanderlei, teve aquele jogo do Vanderlei Vasco e São Paulo, que o Vanderlei era treinador do Vasco, e aí o Daronco parou o jogo por conta de gritos homofóbicos. Parou, não pode, parou, aquela coisa, aí deu 5 minutos, a torcida do Vasco começou. Filho da truta, filho da truta. Aí o Vanderlei vira-se pro Daronco e falou, isso pode, né? Isso aí não tem problema não, né, porra? Porque você vai parar de novo o jogo, não. Agora, deixa eu seguindo aqui essa questão do rádio, Geraldo. Você muito jovem, quais foram os teus grandes mestres nessa formação? Porque a questão de ser repórter, eu acho que isso vem do DNA, né? Porque você sempre foi investigativo, você está contando causos aí de 20 anos de idade. Ninguém te ensinou. Uma coisa que é sua. Mas com o passar do tempo, quais foram os seus grandes mestres? Como eu tive você, quais foram os seus grandes mestres, as figuras que te orientavam, que te davam toque? Alguém que era importante para uma impostação de voz, alguém que era importante para uma colocação, para uma pergunta. Quem que você relacionaria? Eu ainda estudante do liceu, né, que hoje é o 2º grau, lá em Campos, eu ouvia muito rádio. Sempre ouvi muito rádio. Sempre fui meu pai era apaixonado pelo rádio. Meu pai era torcedor do América. E na época as rádios não transmitiam o jogo do América. Ele tinha um rádio grande assim, não é o Transglobe exatamente, é um mais antigo ainda do que o Transglobe. E ele ficava procurando uma rádio que estivesse transmitindo o jogo do América. Ele tinha uma paciência de Jó, ficava ali, transmitia um jogo aqui. Aí pegava um jogo do América Mineiro, aí não é esse, aí ia até achar um jogo do América. Então ele sempre foi ouvinte de rádio, isso eu conquistei dele, aprendi dele. E gostava muito de ouvir, gostava de jogar futebol de botão, e radiava o meu próprio jogo, jogava Botafogo contra Flamengo, futebol de botão. Botafogo sempre ganhava, mas eu irradiava o jogo. Mas aí, quando eu entrei no colégio, que eu fui fazer o ginásio, primeiro ano de ginásio era, acho que a 9ª série correspondente. Hoje é difícil fazer a comparação, que o ensino mudou muito. Mas é como se fosse assim, é a preparação para você entrar eu fico perdido no até vestibular. Hoje. Terceiro ano, 2º grau. Eram 3 anos para fazer o vestibular. É o terceiro ano, 2º grau. Terceiro ano, 2º grau. Então é isso. Quando eu entrei, aí um grupo lá gostava de fazer teatro e outro grupo gostava de fazer programa de rádio. E tinha uma rádio lá, a Rádio Continental. E eles me chamaram, porque eu e o Elcio Venâncio éramos colegas de Lembra do Elcio? Eu lembro dessa. Não, você não sabe da maior. Elcio Venâncio.
Eu o encontrei sábado no shopping. Ele tá 20 anos fora da rádio. Sim, Eu tô comendo com minha mulher. Daqui a pouco eu só vejo uma pessoa falar assim: não acredito. Eu já tinha visto que tinha uma pessoa, só que não dá pra ver. Familiar. Não dá pra ver, porque tinha uma moça e tinha um rapaz. Eu não dá pra ver o rapaz. E aí, era ele. O Elcio levanta e fala: que saudade eu tenho de você, que saudade. E encontrei sábado agora, Olha aí. no shopping. Me mandou a foto, eu escrevi, já tá no meu contato. Grande Falei, cara. quero te levar Elcio lá. é meu amigo. Quero lá te levar no podcast lá, eu e o. Com Mas certeza. ele tem história também muito grande para contar, muito boas. Apesar de que ele ficou muito afastado do Sim, rádio sim. e não queria dar entrevista, comentar. Hoje ele já está mais maleável. A cabeça já vai E foi ficando com muito outra. legal ter reencontrado. Então a gente começou junto a fazer reportagem de campo por essa rádio lá de Campos. E aí eu via muito rádio. E ele sempre foi muito mais, 2 anos mais velho que eu, ele sempre foi muito mais, conhecia muito mais coisas do que eu. E eu ia nas ondas dele. E eu, muito voluntarioso também. Ele tricolor, eu botafoguense, e aí a gente sempre discutindo muito futebol. E o pessoal da rádio, que fazia o programa escolar, que falava de jogos estudantis, falava de cultura da cidade, falava de coisas assim. Vem falar de esporte aqui no programa nosso. Aí fomos. Aí ele fez uma vez, fez 2, não quis mais, eu continuei sozinho fazendo o programa. E eu vindo rádio sempre. Aí um dia ele falou assim: vamos lá na Rádio Continental para ver se eles querem uma dupla de repórteres igual Denis Menezes e Washington Rodrigues, fazem na Rádio Globo. Os repórteres daqui são todos muito senhores, muito antigos, muito velhos, linguagem velha. A gente vai chegar com uma linguagem nova, linguagem de... Mesma coisa de que hoje acontece. Né? Linguagem nova, né? Uhum. Modernidade. E aí a gente foi e surpreendeu. Eu falei assim: nós vamos levar um pé na bunda lá. Os caras não vai nem querer ver. 2 moleques com o uniforme do liceu, querendo trabalhar na rádio, pô. Não temos formação para isso. Não, vamos lá. Então vamos. Aí fomos um domingo de manhã, tinha um programa meio-dia na Rádio Continental, e estava lá Paulo Ourives, um gaúcho, um cachimbão assim, e ficava escrevendo, na época na máquina de escrever, escrevendo o roteiro do programa. Aí oi, seu Paulo Ourives, tudo bem? Aí o Elcio vai lá, fala com ele. Aí ele mais tímido. A gente faz programa no programa de estudantil que tem aqui na rádio e tal. Gosta muito de esporte, queria ver se eles não queriam aproveitar a gente e tal. O Paulo Ourives ficou olhando assim a gente com a cara de intrigado, né? Será que eu tô ouvindo a Vera? Garotos! E tinha aquele sotaque bem gaúcho, bem carregado. Garotos! É uma boa ideia. Eu não acredito. Uma boa ideia. Olha aqui, vai ter um jogo quarta-feira, Goytacás e Rio Branco, no Arizão. Apareçam lá que vocês vão fazer um teste. E fomos. No ar, ao vivo, a primeira vez assim, de cara, sem treino, sem nada. E aí a gente se informou o que estava acontecendo, não tinha aquela cobertura de dia a dia de clubes, não tinha muita informação, mas saía uma notícia no jornal A Notícia, no jornal A Cidade, que eram jornais lá de Campos. A gente se informou e foi fazer. Aí chovia que Deus mandava, nós 2 embaixo de um guarda-chuva só. Fomos fazer a entrevista. Aí deve ter sido uma porcaria, né? Ninguém falou nada com a gente e tal. Aí no dia seguinte, ele vai e toca, não sei como é que a gente se comunicou, foi lá. Falou, domingo de novo, vamos fazer de novo domingo. Domingo de manhã tem um campeonato de dente de leite. Um campeonato de dente de leite, garotos de 13 anos até 12 anos. Sabe quem jogava naquele time, naquele campeonato? Edevaldo Sarará. Ele era centroavante do Goytacás, que veio ser lateral direito do Fluminense. Sim. Veio pra cá Então numa época. Fluminense até hoje. Tá até hoje lá. De base. Edevaldo, a gente chamava de Sarará. Ele era centroavante, só que ele era gato. Então ele fazia gol pra caramba. Edevaldo Cavalo? Edevaldo Cavalo. Sim, lateral. Ele tinha 2 anos a mais do que os garotos agora todos. É reserva do Leandro na Copa de 82. Foi. Enfim, assim começou. Então, os meus ídolos, e os do Elcio também, são eles 2, Denis Menezes e Washington Rodrigues. E aí a gente acabou virando uma dupla de tremendões, porque tinha os trepidantes. Sim. Os trepidantes não eram todos os repórteres, eram só os 2. Sim. Era a dupla de trepidantes, Denis Menezes e Washington Rodrigues, que eram da Rádio Globo. E na Rádio Tupi tinha o Kleber Leite e o Ronaldo Castro. 2 baita repórteres também, 2 referências também sensacionais.
Era um que timaço depois- toda Só que a rádio, gente né? tinha Tupi, esse lado da Globo, Globo Nacional. porque lá em Campos a Globo pegava melhor. Enfim, tinha uma afinidade. Afinidade não se explica muito, né? E aí quando a gente veio para o Rio, eu vim primeiro do que ele, porque eu vim fazer faculdade, e ele largou o rádio, fez um concurso para o INPS, na época, hoje INSS, e foi trabalhar em Barra Mansa. E aí saiu do rádio. Eu engrenei na carreira, quando eu fui em 77 procurar o Zé Carlos Araújo, ganhei a oportunidade, ele foi para Volta Redonda e disse assim, porra, a Rádio Nacional tá montando uma rádio aqui em Volta Redonda, eu quero voltar pro rádio. Me ajuda aí, fala com o garotinho que ele tem força para isso. Aí fizemos gestões e tal, e ele entrou na Rádio Nacional em Volta Redonda, ele já foi em Volta Redonda a rádio. Era questão de segurança nacional, na época que tinha a Companhia Siderúrgica Nacional forte e tal, e tinha que ter uma rádio do governo lá, né? E aí depois ele veio da Rádio Nacional de Volta Redonda para o Rio e a gente engrenou, foi junto até onde deu. Depois fomos para a Rádio Globo em 1985, e primeiro ele foi logo em seguida, quando o Zé Carlos voltou da Nacional para a Globo. E aí a nossa carreira... Então, a minha referência principal, o Washington Rodrigues é o cara do rádio, o cara que sabe fazer rádio, de qualquer maneira. Sim. Ele sabe fazer programa de música, ele sabe fazer programa de auditório, ele sabe entrevistar. Fala Denis fácil. é o repórter. Denis é o repórter, o vocacionado repórter. Notícia. Heraldo, notícia, vamos descobrir notícia. Aí pegava e escrevia, ele não gostava, ele redigia muito bem, Sim. mas gostava de escrever no papel, tipo Faustão assim, né? E a gente ia fazer cobertura, acompanhar. Naquela época a gente acompanhava todos os jogos da seleção. A primeira excursão da seleção foi em 1981. Paris, Londres e Stuttgart. Sim. 3 jogos da seleção preparatórios para a Copa de 82. O Brasil ganhou os 3. O Brasil ganhou os 3 jogos. Ganhou 1-0 dentro de Londres. Em Paris. 1-0 em Paris, 1-0 em Londres e E 2-1. Não, em Paris foi 3-1. O Brasil ganhou de 3-1 e ganhou de 2-1 em Stuttgart. Que o Valdir Pérez pegou 2 pênaltis do Breitner. Que memória. 2 pênaltis do Paul Breitner. Isso aí. O juiz mandou voltar. Vou pegar de novo. Pegou de novo. O Valdir novo. Pérez era bom de pênalti. E aí fui em 82, fiz a minha primeira Copa do Mundo. Já se vão 10. Lá pra cá. Todas em loco. Tem muita gente que diz que fez 12 Copas do Mundo, 11 Copas do Mundo, mas teve gente que não foi à Rússia. Eu fui. Você foi a todas. Teve gente que não foi à Coreia do Sul, que era uma Copa difícil. Coreia do Sul. Eu fui a todas. Japão, né? Coreia e Japão, 2002. Que foi E você fez as duas? Em termos de seleção, Os dois. em termos de seleção, qual foi a tua maior alegria? A Copa de 82 foi a mais emocionante por ser a primeira. E que tem Copa, né? Que era uma seleção sensacional. Eu lembro onde eu estava quando o Brasil perdeu. A Copa de 70, eu tinha apenas 13 anos. Eu era apenas um garoto gostando de futebol. Era um torcedor. Nunca Você é botafoguense, tinha imaginado. Sou. E o que te levou a ser botafoguense? Deixa eu contar Deixa aqui o ele negócio matar da a seleção. seleção. Porque é coisa de criança isso aí. A Copa de 82, aquela seleção, ela tinha uma magia para jogar futebol. Ela encantava a gente. E aí no primeiro jogo, que a gente fez toda a preparação, a gente ia para acompanhar a seleção 20 dias antes da Copa começar. O Brasil estava hospedado, concentrado em Sevilha. Calor infernal. Calor de 43 graus, Sevilha. E aí, torcida brasileira, torcida espanhola, a seleção brasileira encantando nos treinos, nos amistosos, tinha ganho os 3 jogos lá da Europa e tal. E aí a gente vai para o primeiro jogo, Brasil e Rússia, e a transmissão era assim, não tinha cabine, era como é até hoje, a FIFA faz uma bancada na tribuna, como se fosse, você fica no mesmo ambiente que o torcedor. Sim. É aberto, descoberto, tem a cobertura lá de cima da marquise, mas não tem cabine fechada. E aí você coloca a voz muito mais alta para cobrir o barulho da torcida. Eu fiquei rouco 3 dias depois da estreia, Brasil e Rússia. Fizemos a jornada, a entrevista depois do jogo. 3 dias de rouquidão e aí o garotinho sai de cena, deixa o noticiário com o Denis. O Zé Carlos é meio doutor, né? A gente chama ele de doutor Araújo, porque ele conhece todos os remédios para garganta, todos os segredos. Qualquer gripezinha, ele conhece tudo. Ele tem uma farmácia, viaja com uma farmacinha.
Aí ele me deu um monte de remédio para eu tomar, 3 dias, não pode falar. O que você quiser falar, você escreve. Falei, posso pelo menos ajudar a apurar, mas não pode falar. Posso falar, não entrava no ar. 3 dias para poder voltar no segundo jogo do Brasil. Foi a emoção. Aí, Tinha entrevista no de campo? final, não tinha. Mas tinha vestiário depois do jogo. Tinha o que hoje é a zona mista, né? Sim. A ida do vestiário. A seleção da Itália não falava com jornalistas italianos. Sim, brigaram Eles, antes. Obrigado. eles empataram os 3 jogos, só Sim, se classificaram porque tiveram um jogo 0x0, 0x0 e E 1x1. Se classificaram por causa desse um gol, que eles não iam entrar. Que todo Aí- mundo empatou no grupo. Todos os jogos do grupo empataram de 0x0 e o jogo dele foi 1x1. E aí a gente perdeu para a Itália. E aí os jogadores da Itália não falavam com os jornalistas. Você estava no Sarriá, Estavam no Sarriá. sentado no meio da torcida Sentado mesmo? no meio da torcida ali, É, no né? estádio Sarriá. Foi a eu maior, vibrei- eu foi a vibrei- maior decepção ali, A minha Heraldo? maior alegria foi quando demoliram o Sarriá. Porque aquela foi a minha maior decepção da minha vida no futebol. Decepção. Tava preparado para ser campeão. A gente estava preparado para ser campeão. Aquele time ia ser campeão. É. E aí, quando terminou o jogo, a gente foi para o vestiário, entrevistou o Tele, para a sala de imprensa e tal. E os jogadores italianos vinham saindo, e os jornalistas italianos querendo ir, os jogadores dizendo assim, ó, fazendo assim, com a mão que não iam dar entrevista. Aí nós, brasileiros, Paulo Rossi fala com o Brasil, aí ele fala com o Brasil. Paulo Rossi deu entrevista para mim, Baresi deu entrevista para o Denis, e a gente entrevistou os jogadores italianos, e aí depois a gente, com pena, passou as gravações para os italianos jornalistas botarem no ar. Mas eles não deram entrevista. Só foram falar com o jornalista italiano na final. Incrível isso, né? Aí o Paulo Rossi tinha pego um gancho de Aposta, uma né? suspeita de Site de aposta. site de aposta e que ele terminou a penitência dele antes de ir para a Copa do Mundo. Exatamente. Podiam ter jogador prolongado um Eduardo. pouquinho, né? Um pouquinho Podiam, mais dessa. que aí a gente não perdia a Copa. Agora, 94 você estava lá também, né? Tava. E aí, meio que compensou. Aí compensou. O Bismarck diz que o pai dele é pé frio. Eu achava que o pé frio da seleção era eu. Porque o Brasil tinha sido tricampeão do mundo em 70. Aí 74 e 78 não ganhou, 82 ia ganhar. E eu fui fazer a minha primeira Copa. O Brasil perdeu para a Itália. Aí fui para 86 na Copa do México. O Brasil perdeu para a França. Fui para 90. Perdeu Aí pra Foi Argentina. aquela tragédia da seleção do Lazzaroni na Itália. O Bicho estava lá. Estávamos os Bicho três tava lá. lá. Os três, porque eu É, também você fui também cobrir. tava na Também Copa fui de cobrir isso. Foi aquela tragédia, empresário dentro da concentração. Até o treino. A mulher do Tafarel dando entrevista. Isso, O Romário com o fisioterapeuta O dele, o Filé, Vitor Petroni, escondido. brigando com o Dr. Lídio. Ambiente ótimo. Escondido. Escondido. O jogador posando com a mão na propaganda. A propaganda do Fantástico. café. Foi lindo. Foi a seleção mais bagunçada que nós tivemos. Perdemos de novo. Falei, o pé filho sou eu, pô. No Brasil não ganha mais nada. Já é minha terceira Copa. O Brasil é sempre favorito e não ganha nada. Aí, em 94, o Brasil foi campeão do mundo. Aí Que eu não tava- era favorito, né? E aí não era 94. favorito. E é uma emoção, deve ser uma emoção para quem tá cobrindo. Não, e ele tá falando de sol em Sevilha, imagina lá no Rose Bowl. Tava também. fresquinho também, Também, né? uma coisa de doido. E aí todo mundo Lá não tinha torcia. cobertura, tinha? A tribuna de imprensa inteira torcia para o Brasil. Todo mundo torcia para o Brasil. Né? Menos os italianos, evidentemente. Né? E aí, quando o Baggio perde o pênalti, eu senti um avalanche desabando em cima de mim, porque eu estava fazendo a ponta do jogo, Penido narrando e eu fazendo a ponta. A gente ali na disputa de pênalti e tal, vibrando, botava a mão na cabeça, desespero. E aí, Baggio chutou, Brasil campeão, desabou um monte daquele equatoriano, argentino em cima da gente, todo mundo torcendo pro Brasil, não conseguia falar, o fone voou longe, o microfone ficou perdido, foi uma comoção, rapaz, na sala, na tribuna de imprensa, na hora que o Brasil ganhou aquele título. Aí eu falei, bom, pelo menos acabou minha fama de pé frio. Agora, deixa eu te Quebrou fazer duas perguntas. Tele Santana, eu tive a oportunidade de conviver com ele no Flamengo, já no final. Era um cara muito difícil mesmo Era de um cara convivência? folclórico, era difícil, mas adorável convivência. Mas tinha negócio de duas perguntinhas, não tinha? Não gostava de falar, não. Não podia fumar nem perto. Perto. Fazia rodinha em volta dele. Para a entrevista aí, tem alguém fumando aí, para aí. Chato pra caceta. Muito ranzinza, né? Muito, cara, Mas assim, muito. adorava uma resenha.
Na hora da resenha, quando era na Pô, era pra qual treinador das antigas que não gostava de resenha? Todo mundo Arnaldo? gostava de resenha. Porra. Ó, o último foi o Filipão. Filipão, na Copa de 2002, a Copa da Coreia e do Japão, o campo de treino da seleção tinha uma espécie de arquibancadinha assim. Aí tinha dia que a gente falava, o que o Filipão vai dar no treino hoje e tal. Daqui a pouco ele botava lá o Ainda não era fechado, né? preparador físico, botava o Prima. Nada, fechado nada, tudo aberto. Aberto para imprensa estrangeira, inclusive. Por exemplo, E no isso que eu hotel digo, também, cara. no O hotel Brasil foi- também, assim, os também, jogadores circulavam. Esse negócio O que Brasil foi fechar ou abrir para os jogadores, O Brasil foi 5 Tem que ter vezes time bom campeão pra do ganhar. mundo sem nunca ter dado um treino secreto. Nunca. Sim, sim. Quando o Lazzaroni tentou fazer isso lá em 90, deu com os burros na água, foi uma confusão dos infernos. Eu que subia no telhado do prédio em frente para filmar lá de cima. Aí ele ficava danado da vida. Ah, vocês estão filmando meu treino secreto. Ah, que segredo, hein? Segredo dele. Aí o Filipão largava o treino lá e sentava aqui e vinha para resenha. Não pode ter microfone, não pode, fecha a câmera aí, vamos conversar. Aí pronto, ficava ali 1 hora de resenha. Foi o último, cara. Depois veio Dunga, né? Dunga foi duro, né? Aí foi a pior fase de cobertura de seleção brasileira. E teve Vanderlei Luxemburgo também, né? Vanderlei Luxemburgo inventou a entrevista coletiva. Sim. Todas as entrevistas eram individuais. Até 1999, quando ele assumiu a seleção e foi fazer a Copa América, que foi em Foz do Iguaçu, em Ciudad del Este, né, a fronteira com Foz do Iguaçu. A seleção ficava concentrada num hotel, um resort em Foz do Iguaçu, atravessava a fronteira, ia lá, jogava e voltava a dormir aqui no Brasil. E a entourage da imprensa toda atrás, para lá e para cá. E aí, primeiro treino, correu, depois do treino, entrevista coletiva, entrevista na sala, vai ser entrevista coletiva. Aí ficamos eu, Vanderlei Nogueira, Roberto Abras, os caras mais cascudos, né? Vanderlei da Jovem Pan, Roberto Abras da Itatiaia. Porcaria essa de entrevista coletiva. E era eu e o Elcio fazendo pela Rádio Globo. Que coisa é essa de entrevista coletiva? Aí, o novo modelo, vocês vão gostar. Tá bom, chegamos lá, um auditório imenso. Imenso. Capacidade talvez para 1000 pessoas. Nunca vi um auditório tão grande daquele. E aí o pessoal botou câmeras aqui atrás e tal, e lá na frente um mesão imenso também. Aí chega o Vanderlei Luxemburgo, o assessor de imprensa era o como é o nome? Lemos. Carlos Lemos. A partir de agora as entrevistas serão coletivas. Aí senta o Vanderlei, o Leonardo e mais um outro jogador, dois jogadores e o Vanderlei. A entrevista vai ser primeiro com os jogadores, depois com o técnico. Cada um faz uma pergunta. Eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Aí eu fui e levantei, mas os jogadores vão dar entrevistas junto com o técnico olhando para o que eles estão dizendo. Aí já criei logo um clima, né? Eu tinha muita intimidade com o Vanderlei. Mas no trabalho é ele, no dele é o meu. Claro. Você é muito amigo, o Roberto é muito amigo do Zico. O projeto dele e o projeto teu. O projeto meu é diferente do dele. Eu falei, Vanderlei, isso não vai funcionar. Como é que um jogador vai ser autêntico, sincero, com você olhando para ele? Ele nunca vai dizer o que ele pensa, com o chefe dele olhando para ele. Não, mas isso é um novo modelo, que é assim na Europa inteira. Eu falei, aqui a gente ganha em real. A gente não ganha em dólar. Não funciona isso, não dá para comparar. E aí, não, mas vai ser assim, vamos ajustando. Aí tocou a coletiva, de fato, só a resposta protocolar. Vamos fazer de tudo para ganhar a Copa América, vai ser um espetáculo para o Brasil, blá. E aí os jogadores davam entrevista e ficavam lá, e aí o Vanderlei ia responder as perguntas. Aí eu falei assim, tinha entrevista de manhã e tinha entrevista de noite. Falei para o Vanderlei Nogueira, que estava do meu lado, se repetir isso à noite, eu vou sair da entrevista coletiva e não vou perguntar. A Rádio Globo não vai perguntar. Aí, repetiu. Teve o treino da tarde, de novo entrevista, isso foi na hora do almoço, aí entrevista no final da tarde, depois do jantar. Eu falei assim, esse modelo vai continuar? Eu acho que estava falhando aqui. Não, foi. Esse modelo vai continuar, Vanderlei? Esse modelo não funciona no Brasil. Não, vai ser assim a partir de agora. Eu falei, então dá licença que eu estou me retirando. Aí o Vanderlei Nogueira, eu também. Aí mais um, outro saiu, mais outro saiu. Um monte de gente saiu da entrevista coletiva. Matéria para botar no ar, a gente já tinha da entrevista do almoço. Declaração, né? Sim. Não é entrevista. Sim. Declaração, cara. O cara faz declaração politicamente correta.
A gente é acostumado a vida inteira a fazer entrevista, que você investiga, que você provoca, que você, né, arranca declaração que realmente tenha conteúdo, vai ficar fazendo entrevista... Vedado a uma pergunta. E a uma pergunta. Se o cara não responde... O Vanderlei, ele tinha um método, ele fazia um negócio de... Meu amigo, hein? Media Continua sendo. Media Training. A entrevista é assim, você pergunta laranja, eu respondo banana. Ou seja, ele fala o que ele quer. Ele não quer atender a sua provocação. E aí, terminou a entrevista, jantar, a entrevista foi antes do jantar. Terminou a entrevista, jantar, e ele gostava da resenha depois. Aí ele sentava num reservadinho que era perto de um bar, tinha um restaurante, um hall do hotel, e do lado um reservadinho assim, ele sentava lá para bater papo. Bater papo com os assessores dele, e quem quisesse chegar, chegava, qualquer jornalista. Aí eu passei por ele direto, nem olhei ele, Heraldo, pô, senta aqui, pô, vamos conversar aqui. Falei assim, você quer conversar sobre o quê? Eu quero te entrevistar, não quero bater papo com você não, porque essa situação... Aí criei logo, senta aqui. Aí pá, e sentou e conversou e tal. Resultado, a gente chegou a uma conclusão, ele concluiu que aquilo ali ia ser ruim para o clima da seleção. A gente ia criar um clima, estava criando um clima ruim para a seleção. Os jogadores não estavam confortáveis. Foi no dia que o Leandro pediu, naquela época, um dia ou dois depois, pediu baixa da seleção, porque ele queria ser o capitão, Leonardo. Queria ser o capitão. E ele escolheu outro capitão, não me lembro quem foi. Isso foi... Não lembro quem foi. Escolheu outro capitão. E a seleção tocou. Aí, a partir do outro dia, ele já... Não, então as entrevistas vão ser coletivas, vai continuar sendo coletiva, mas não vai ser jogador junto com o técnico. Bom, melhorou. Pelo menos. Aí entrevista o jogador, sai o jogador, entrevista o técnico. Não é o chefe ali ficar vigiando o que o jogador está dizendo. Foi quando o Leonardo, a gente conseguiu tirar dele sinceridade. Ele acabou pedindo para sair da seleção, porque ele tinha a expectativa de ser o capitão da seleção e tal. E o Vanderlei demonstrou que não confiava nele. E ele saiu da seleção. Então, vou te dizer uma coisa. Eu, em 98, eu estava na CBF, depois da Copa. E eu fiz parte desse momento aí que eu briguei muito. Porque, inclusive, até disse, esse modelo não vai dar certo. Porque a apresentação da comissão técnica foi no El Turf, onde o Ricardo Teixeira o presidente da CBF tinha lá o restaurante dele. Montou aquele... E que deu vários problemas. E eu, no final, chamei o Vanderlei, atende o pessoal de rádio na cozinha. A gente foi pra cozinha, ele entrevistou todo mundo, que deu um monte de problema de som, trocou. Depois foi lá naquele hotel no centro da cidade, Hotel Guanabara. Uhum. E eu falei, não vai dar certo isso. Faz o seguinte, faz a tal da zona mista. Então o que a gente fazia? Abre um salão, bota os jogadores todos lá e bota os jornalistas juntos. Ó, vocês têm uma hora aí pra entrevistar todo mundo. Isso aí. Uma coisa pra dar uma mínima melhorada, mas é o que eu tô dizendo. Essa questão de relação, ela prejudica, inclusive, o desempenho. Porque você vê, você tá falando, o jornalista já fica chateado, já fica pé da vida, já dá uma conotação diferente, Atrapalha o trabalho dele. o que atrapalha. Você tem que ter um mínimo de cabeça. Agora... E uma mudança abrupta, né? Sim, de repente, sim. você está acostumado com um ritmo de trabalho, sem conversar, agora a partir de agora é assim. Não, e tem que isso, conversar com o Passou pessoal um de decreto? imprensa. É que nem você fazer aprovação de campeonato carioca, você não levar o jogador. A gente sempre reclamou disso. O jogador não vai no campo, e aí chega no campeonato carioca. Pô, mas que campo ruim, mas vocês não trouxeram ninguém aqui para fazer a inspeção? Não. Os caras de gravata que vão fazer a inspeção do gramado. Pô, você tem que levar o boleiro pra fazer a inspeção do gramado. Pô, o cara não sabe o que é uma bola, pô, pelo amor de Deus. Ô, Heraldo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já tá chegando já. Pô, o papo é bom, né? Que pena. Eu faria aqui umas 3 horas. Sobre seleção brasileira, que eu queria até te ouvir também, Bismarck. A gente tá num ano importante aí, ano de Copa. E é bom que você deu o gancho aí da seleção. Vocês estão com esperanças nessa Copa do Mundo? Primeiro, Copa do Mundo do Catar. Fora de época. Você que cobriu 10. Você acha que vai dar certo esse modelo? O Catar é um país pequeno, Falar né? nisso, você vai para o Catar? Eu não tenho certeza, porque depende da compra dos direitos. É a Copa mais cara do mundo de todos os tempos. Todos os tempos. Para você ter uma ideia, só o custo com deslocamento, passagem, hospedagem é o dobro do que custou na Rússia, que já foi caro demais. E compra dos direitos de transmissão também
dobraram os custos. Então, para eu ir para a Rússia para comprar ingresso para ir para arquibancada não me interessa, eu quero cobrir os jogos. Sim, claro. Quero acompanhar a seleção, quero acompanhar os jogos, a Copa do Mundo. Então eu dependo que a Rádio Globo compre os direitos de transmissão. Ela comprando, aí eu tenho direito a acessar o estádio e aí a gente vai conversar a respeito. Vai viabilizar. Mas eu estou muito, muito preocupado com tudo isso, com todas essas... Eu vou para todas as Copas animado, o Brasil esse ano vai ganhar. Esse ano o time... E o Brasil bate na trave, né? Depois da Coreia e do Japão, 2006 na Alemanha, nós tínhamos um grande time. Aquela seleção foi muito bem preparada. Tínhamos um grande time. 2010 na África do Sul, nós tínhamos um grande time, mas uma comissão técnica totalmente desestruturada por causa da obrigação que o Dunga tinha, da incumbência que ele assumiu de transformar tudo. Aquela bagunça do Parreira de 2006, que podia tudo, agora não pode nada. E aí houve um choque uma mudança muito, muito radical, drástica, né? Muito drástica. Ali a gente achava que não ia mesmo e não foi. E 2014 no Brasil eu tinha esperança, por ser no Brasil, de que a gente conquistasse o título. Foi o inverso, né? E aí aconteceu, para mim, o fator crucial daquela Copa do Mundo foi a agressão que o Neymar sofreu do Zúñiga, aquele lateral do colombiano, que foi maldosamente, premeditadamente nas costas dele e tirou o Neymar do jogo, do resto da Copa. Tirou o Neymar do jogo crucial que era contra a Alemanha. Eu tenho certeza que o jogo seria diferente com o Neymar em campo. Tenho certeza. A gente não teria aquele apagão de 7-1 que deu no 7-1. O jogo seria outro. A Alemanha respeitaria, já respeitava. Ela própria não acreditava. Sem confiança. Ela própria já acreditava que seria diferente. Você estava em Belo Horizonte no 7-1? Como é que foi? Eu já perguntei de 82, 94 e agora o de... Foi uma tragédia. A tragédia do Sarriá foi muito grande, mas o 7-1 doeu mais, né? Em casa. Porque era em casa. E porque ali a gente estava acreditando. O Brasil tinha feito a Copa das Confederações muito bem. Sim. Né? Campeão. Com o Fred brilhando. E um ano depois o Fred não conseguia render a mesma coisa. Mas foi muito, assim, perplexidade muito grande no estádio. Foi, a gente estava 5-0 com meia hora de jogo. Isso não pode acontecer. Isso não é normal. Só o futebol permite essas coisas. Nunca o melhor time de basquete do mundo vai tomar uma carroça de um outro time, ainda que muito bom, num tempo só do jogo. Não acontece, mas no futebol acontece. O futebol tem esse imponderável, né? E aí a gente não acreditava no que estava acontecendo no segundo tempo. E os gols muito parecidos, né? Os gols, a facilidade com que a Alemanha entrava na área brasileira, o Júlio César não via a bola. O time estava apático, né? O Davi Luiz. Eu acho que a saída do Thiago Silva e a saída do Neymar acabaram com o time brasileiro naquele jogo. Então eu reputo a esse fato a tragédia. Podia até perder o jogo para a Alemanha, do jogo. Dois grandes times, a Alemanha é um timaço, podia perder. Mas nunca seria, com o Neymar em campo, do jeito que foi. E acho até que o Brasil podia superar e vencer o jogo. Vencendo a Alemanha seria campeão do mundo. Foi uma grande decepção, né? Esportivamente ali dentro do campo. Como tinha sido 82. Mas para esse ano, o que você está achando? A Copa de 2018, eu achei que a gente não podia... A gente tinha que passar da Bélgica. Aquela derrota para a Bélgica, inacreditável, né? A gente não soube marcar um time que apenas tinha uma novidade no jeito de jogar, a transição. A transição rápida. Repara o gol do De Bruyne, a transição rápida, o Brasil não se preparou para aquilo, como se nunca tivesse visto aquilo acontecer. E aí eu acho que é erro de comando, né, de comissão técnica. Agora, para essa Copa, Tite está 4 anos. Eu sempre defendi que o Tite ficasse, porque ele pegou a seleção de 2018 da Rússia 2 anos antes, no meio do caminho. Não fez o ciclo completo, né? Depois de 2014, a seleção ficou indefinida, quem seria. Quando o Tite assumiu já há 2 anos da Copa do Mundo. Então eu achava que ele devia cumprir o ciclo completo, como está cumprindo, e depois vai sair pelo que está anunciado. Mas eu não vi a seleção evoluir. A gente está apostando há 6 meses da Copa ou menos nos garotos que ainda estão em fase de maturação, atingir a maturidade. Mas com Vinícius Júnior, com Rodrigo, com Richard, com Rafinha, a gente vai ter um outro time. É pouco tempo.
A gente está há pouco tempo para acreditar que que esse milagre vai acontecer. Tem que jogar junto, tem que ter tratamento. Eles Não, fora precisam... o peso da e uma competição, outra né? coisa, e uma outra coisa assim, o Brasil não consegue marcar amistosos contra seleções Forte. Né? fortes da Europa. Não consegue. Agora não tem mais calendário, porque eles inventaram a Liga das Nações. Sim. Então as datas que eles tinham disponíveis, eles europeus, Fizeram eles fazem campeonato. jogos entre O eles. Brasil agora vai jogar contra a Coreia e Japão, E né? Japão, e o jogo da Argentina foi cancelado. É isso. E Então, além do que, o Brasil vai pegar uma Copa que os jogadores europeus não estão em final de temporada. A Aí, gente então, vai. Estão no meio da temporada. Esse é o outro componente. Mas no Brasil também tem muito o jogador nosso, o jogando nosso, lá, né? o nosso Vamos time, eu acho até que a gente devia ter mais jogadores que atuam no Brasil na seleção, porque eu vejo diferença muito pequena. Qual é a diferença que existe grande entre o Gabriel Jesus e o Gabigol, por exemplo? Por que o Rafael Veiga não tem oportunidade? Porque tem que jogar o jogador que está na Europa lá, o Bruno Guimarães? Qual é a diferença do Bruno Guimarães pro estilo de jogo? Só Eu mal achei, comparando. eu achei assim. que ele teria que Pro ter Rafael convocado agora o Rafael Veiga. Tinha que ter. Tá pedindo passagem já há eles muito vão- tempo. E aí chamou o Danilo, que tá cheio de volante no time. Eu não vejo Fred como um jogador capaz de surpreender o mundo com suas atuações. Na convocação a gente não vê assim um meio de ligação. Não Saca? tem. Tem a gente, um monte de atacante, um a gente monte de é, cabeça de área. é o ataque lá e os volantes Isso aqui. aí, é Aí isso toca a bola pro Neymar e resolve aí. E É, não mas tem você mais. tem E o 8, Neymar 7 não atacantes. consegue mais. Eu acho que Não. o Neymar não perdeu aquela capacidade. Não, e outra coisa Tava que eu vendo vejo, hoje Geraldo. uns vídeos dele no Barcelona, a capacidade individual dele. Arrancada, né? Não, Arrancada, já ele tá o quê? fica- e fica Trintinha, dependendo né? muito dele. Ele tá Fica com 30, dependendo né? muito dele e é ruim, porque aí tem dia que ele acorda, porra, beleza, vou ajudar. Tem dia que ele Será acorda. que ele tem motivação pra jogar? mas a Igual minha ele tinha pergunta é, com será 20 que anos? pelo fato de ser... Eu acho que é a última Copa dele. Ele tem 30 anos Também já. acho. Ele próprio acha, Vocês né? não acham que talvez seja aquele... né? Tem que ser agora? Como o Messi, por Mas, exemplo, por também. exemplo, eu não vejo ele amadurecido o suficiente com, sei lá, vai estar com 29, 30 anos. Ele tem 30 Até hoje o nego fala dele como se fosse um menino. É como se ele fosse sai. ainda em Imaturo, formação, né? né? Menino Ney. Vai amadurecer. Eu acho que Isso me incomoda muito nele. a gente não vê nele, por exemplo, o comprometimento que vê no Messi e no Cristiano Isso aí. Ronaldo. Sim. Esses Com a sim são profissão. atletas. Atleta. Compromisso com a profissão, isso aí. Jogadores compromissados com a profissão. Comprometimento. Mas isso aí é muito da cultura, às vezes, europeia, diferente. sei. O Messi foi criado lá na Não, Espanha. não é, então- sabe por quê? Não. Porque aí você pega um Zico, que sempre Diferente. foi, assim, dedicado. Você pega um Roberto Dinamite, você pega um Rivelino, Estrutura você familiar. pega... Vamos botar, você pega a seleção de 94 mesmo, cara. Assim, o Romário era fora da casinha, mas o Bebeto sempre foi um cara tranquilo, comprometido. o Dunga sempre foi um cara comprometido, Jorginho, Tafarel, muita gente fala que aquela seleção de 94 foi a pior que teve. Cara, o Brasil não ganhava há 24 anos. Tinha que Foi mudar a o mais jeito de eficiente. jogar. Foi eficiente. Era o futebol de resultado, Sim. né? Tá? Talvez a nossa formação tenha que ser repensada. Mas a minha pergunta também é em cima do restante do mundo. Você vê a Itália campeã da Eurocopa e não vai fora. ao Mundial. É. O futebol também está muito Futebol nivelado, mudou né? muito, nivelou. A gente vê hoje a Bélgica jogando de igual para igual com todas as grandes isso aí. seleções. É isso aí. A Inglaterra é sempre a mas grande esperança. Mas, Fábio, que eu não vou te falar que joga. o que me preocupa, assim, eu vi a Copa América e vi a Eurocopa. Eu acho que a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil, sim, Argentina sim. e Uruguai. Sim. Porque a comparação quando você vai ver Colômbia e Brasil e você vê Finlândia e Espanha, pô, os caras, Sim, assim, sim. o Brasil vai jogar contra a Finlândia, o Brasil pegou, porra, dá pra passar pela Suíça, cara, o Brasil Passa vai apertado. cortar, vai Passa cortar apertado. um, vai Passa, cortar mas um passa dobrado. apertado. Eu acho que a grande favorita é a França, de novo. Não, de novo, eu também acho. Eu acho que é quem tem o melhor grupo de jogadores. Também acho. É o time mais treinado, o time que mais se entende, mais capaz de ter jogadores decisivos, como o Mbappé, por exemplo. Né?
Não, e na outra Copa não tinha Benzema, né? Isso aí, o Benzema. Tá voltou, ainda Será que tem ele o vai Kanté, jogar a Copa? enfim. Vai, né? Tem grandes jogadores, né? Benzema é o maior jogador do mundo nesse momento. Se É, a escolha do melhor jogador do mundo nesse momento fosse feita, tinha que ser por obrigação pro Benzema. Mas eu acho que o Liverpool vai ser campeão. É o que eu acho. A final da Champions eu sou Liverpool. Eu sou Liverpool também, porque eu sou. Gosto muito. Eu sou Beatles. Eu não tenho. Gosto muito. Sou geração Beatles. Deixa eu te fazer uma pergunta aí pro lado pessoal. O Paulo te perguntou, da onde vem o amor pelo Botafogo, já que seu O pai Paulo, era americano? Paulo, meu pai era América. E meu pai, meu avô e meu outro avô Fluminense. Então eu não tinha nenhuma referência de Botafogo. Quem era a referência de Botafogo? Eu estou falando de 1967, 68. Garrincha, Era o time do Botafogo. time, Newton Santos. E aí a minha madrinha via que eu gostava muito de jogar futebol de botão no chão do nosso assoalho da casa, que era de taco, lá em Campos. Eu com 7 anos, por aí. E ela perguntou para minha mãe, o que é Heraldinho? Eu chamado de Heraldinho porque é o mesmo nome do meu pai. Heraldo era o meu pai e eu Heraldinho. O que Heraldinho gosta? Ele gosta de jogar botão. Ah, então eu vou comprar um jogo de botão no aniversário dele. E foi na loja. Aí chegou na loja e perguntou, não entendia nada de futebol, minha tia, né? Minha madrinha. E qual é o time de futebol de botão que o senhor recomenda que eu quero dar pro meu sobrinho? Ah, o time melhor do momento é o Botafogo, é o que mais vende aqui, ó. O time do Botafogo tem Gerson, Roberto, Jairzinho, Paulo César. Tinha foto, né? Lembra? Tinha a foto do jogador. Ah, então eu vou levar. Aí levou pra mim. E aí, presente de madrinha, cara, no dia do aniversário, Jairzinho o devia ter um presente. cabelão desse tamanho, né? E aí virei Botafogo por causa disso. E aí o time de 67 foi campeão, de 68 foi bicampeão carioca. Depois veio 71, que foi um grande time, aquela final polêmica com o Fluminense, que o Lula empurra o Birajara. Sim. Os tricolores até hoje contestam Que o isso. Botafogo tinha que perder 3 jogos e perdeu os 3 jogos para o Fluminense ser O campeão. Fluminense assim, tinha que empatar com o Fluminense na final. E aos 44 minutos o Fluminense faz um gol do Lula, né? O Marco Antônio A empurra bola vem o para dentro da Birajara. área. O Flávio empurra o Brito para dentro do gol, um monte de irregularidade. O VAR ali ia fazer umas 4 faltas. Mas o Botafogo perdeu. Mas aí ficou essa coisa do Botafogo. E aí os meus irmãos viraram Botafogo. Meu irmão mais velho, que é médico hoje, era América por causa do meu pai. Mas o América não ganhava campeonato. Aí o garoto vai crescendo, 10 anos, 11 anos. Quer ser um time que vai ser campeão. Ninguém podia ser Flamengo lá, porque tinha aquela birra com o Flamengo. Vasco não tinha muita referência, era uma coisa muito assim da família portuguesa. E aí era Botafogo ou Fluminense. E aí todo mundo virou Botafogo. Aí, Eu falei uma última pergunta pro Heraldo. Mas eu tenho ainda a pergunta do samba, porque o homem é de samba Mas eu agora. queria Pô. fazer uma pergunta para ele, especificamente, Heraldo, sobre o Campeonato Carioca. A gente vem de uma fase que o Campeonato Carioca era até mais importante do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Era muito mais. Né? Era o grande assim, campeonato. você ganhar o Campeonato Brasileiro, pô, era difícil, mas você tinha que ganhar o Campeonato Carioca. Você que passou toda aquela década de 70, 80 e 90 também, que eu fui embora em 93, mas o Campeonato Carioca tinha primeiro turno, ganhador do primeiro turno, ganhador do segundo turno, ou o que somasse o maior número de pontos nos 2 turnos. Você sente falta de um Campeonato Carioca hoje mais motivante, mais bem visto pela torcida, que hoje o que a gente vê é assim, joga aí o Campeonato Carioca. Hoje em dia ninguém vai jogar em Campos. Pois é, houve uma época em que... E não tem os estádios das equipes pequenas. Nós somos uma época que jogar na Rua Bariri era um charme. Claro. Jogar no Ítalo Del Cima era um charme. Conselheiro Galvão. Conselheiro Galvão. Falou Teixeira de Castro, onde o Vasco treinou. Teixeira de Castro, Campo do Bom Sucesso. Estádio Leônidas agora. Pô, maravilhoso. E aí, a questão é que a questão econômica mudou, né, Bismarck? E aí os clubes foram empobrecendo. Veio o advento da televisão, que queria grandes espetáculos. Naquela época era o rádio que promovia. Era a transmissão de áudio. Aí veio a televisão, querendo grandes craques. Os pequenos não tinham craques, eles revelavam jogadores. Afonsinho foi revelado no Olaria. E tantos outros, né? Joel, Romário foi revelado no Olaria. Então tinha esse charme. Depois, os clubes pequenos ficaram cada vez menores. Sem capacidade de formar novos jogadores. E aí veio um momento em que o futebol do Rio passou com o Eduardo Viana, o Caixa d'Água, a fortalecer o interior, tentando seguir o modelo de São Paulo.
São Paulo tem uma economia forte no interior, Sorocaba, Ribeirão Preto, Campinas e vai por aí. Cidades fortes economicamente. E mantinham equipes lá. Apenas tem 2 times. E ele tentou fazer com o Rio de Janeiro, fez durante um tempo, o mesmo processo. Então fortaleceu o futebol de Campos, Americano e o Goitacás, fortaleceu Cabo Friense, Friburguense, o Serrano de Petrópolis foi Boa forte. Vista. Veio o Volta Redonda e agora mais recentemente Boa Vista e agora aparecendo o Audax. Mas isso também foi na época que o Americano era forte, chegou a ser vice-campeão carioca, ganhar uma Taça Guanabara. Você lembra, legal, de jogar lá em Campos, além do campo ser ruim, pra você enxergar a bola naquele refletor. O refletor de O Godofredo Cruz foi o futebol demolido, raiz né? foi demolido. O americano construiu um novo estádio, está em fase final, só que é distante, do outro lado do Rio, em Guarulhos, caminho para Vitória. Mas com um bom centro de treinamento, bem equipado, com sala de musculação, alojamento de jogadores, de tudo. 2 campos, mas não está pronto. Está pronto para treino, mas não está pronto para jogo ainda, mas vai ficar. E aí fortaleceu o interior, mas as prefeituras ajudavam. O Americano tinha patrocínio da prefeitura de Campos. O friburguense tinha patrocínio da prefeitura de Nova Friburgo. E o comércio local era forte. Sim. A economia do estado empobreceu. E no que empobreceu, tira a verba da onde? Tira do futebol. Verdade. Que o futebol dá uma visibilidade e tal, mas estou precisando gastar em outras coisas. As indústrias de açúcar faliram lá em Campos. As indústrias não existem mais. Janeiro. E outras indústrias foram embora. E aí o futebol passou por foi se apequenando, ao mesmo tempo em que a televisão começa a puxar para outros eventos, né? Aí fortalece o Campeonato Brasileiro, enfim, é uma transformação natural que acontece. Só que acho que ainda é muito importante a gente ter o Campeonato Carioca, o estadual, porque ele permite digamos, fazer uma espécie de pré-temporada, preparar os times para os campeonatos mais fortes que virão lá. Satélites aí do interior que revelavam vários jogadores. Revelavam. O americano revelou Paulo Roberto, o Índio. Célio Silva veio jogar aqui no Vasco. O Divan do americano. Campos era chamado de celeiro de craques. Eu lembro bem dessa expressão que a gente A minha falecida usava. mãe é tua conterrânea, de Campos. Da usina de... Santa Cruz. Isso mesmo. A usina forte, né, dos ingleses. Mas agora eu vou tocar em 2 pontos pra gente encerrar com o Heraldo, que eu sei que ele vai querer falar muito. Primeiro, do seu Império Serrano, que o homem é do carnaval. Quis enfeitar negócio de cantor, soube que não andou muito bem, o negócio não foi à frente. Mas é uma paixão sua antiga, né, Heraldo? Sim. Eu sempre gostei muito de carnaval, né? E a gente tinha uma época que o futebol, nessa época gloriosa do futebol, não tinha futebol no carnaval. Era o único momento em que, além do período de férias, a gente tinha folga. Sim. Então tinha. Treinava sábado, o último jogo quarta. era quinta-feira, sexta-feira já era folga, sábado carnaval, folga. A transmissão, a programação da rádio vivia todo em torno do carnaval. Esquecia o futebol. Os jogadores iam desfilar na escola de samba, ou iam viajar, quem não gostava e tal, mas não tinha futebol. Então eu ia para Campos, a gente fazia blocos de samba lá, e cantava os sambas das escolas de samba todos, né? Ficava sexta, sábado, domingo, segunda, terça, só voltava quarta-feira de cinzas. Quarta-feira à noite era o primeiro programa, nem era futebol. Aí depois começaram o Francisco Horta uma vez, falou assim, não, vamos aproveitar os turistas aqui, vamos fazer um Fla-Flu no Maracanã, no sábado de carnaval, vai ser um sucesso, e foi. Horta era um visionário, né? Presidente eterno do Fluminense, um visionário. Trocava os jogadores. Fez troca-troca, mandou Doval pro Flamengo. Estreou o Rivelino num sábado de carnaval. Estreou o Rivelino, exatamente. Sábado de carnaval. Quando ele comprou o Rivelino do Corinthians. Então, esse amor pelo carnaval vem desde lá. E aí, quando as coisas foram mudando, voltei para a Rádio Globo, fiquei um tempo fora, na época que meu pai ficou doente, no início dos anos 2000, e depois ele veio a falecer. Eu fiquei 2 anos morando em Campos. Aí eu estava na Rádio Tupi, trabalhei com Chico Anísio na Rádio Tupi, Chico Anísio comentando. Trabalhamos. Também um dos nossos orgulhos é ter trabalhado com Chico Anísio e ter ouvido ele dizer, você não pode deixar o rádio, você é o maior repórter de rádio. Chico Anísio falou isso para mim. Foi mesmo? Eu falei, Chico, eu tenho um problema de saúde na família com meu pai, que eu preciso dar atenção para ele está no fim da vida e tal. Mas o Chico falou isso para mim.
E aí, Você sabe, só rapidinho, sabe quem até hoje mantém contato com a gente por conta daquela época? Muito Vasco. Bruno Mazeu. Tá sempre tem uma em contato foto com a nossa gente, com o uniforme da Rádio Tupi no Maracanã. Sim, Zé Ilan mandou. Você, Zé Ilan, Isso. o Bruno Mazeu, Paulo isso, Júnior, Danilo eu Bahia, te mostrei. Paulo Júnior, É. no gramado com o uniforme da Rádio Tupi. A gente lá no gramado com o Bruno Mazeu garoto, sendo apresentado. Sim. O Tom Cavalcante foi Tom trazido Cavalcante. pelo Chico nessa época. Ele apresentou, vocês vão conhecer aqui o meu sucessor. Craque. Cearense também, vindo lá do Ficava Ceará. atrás do gol sentado com a gente, fazia ponta, pô. O tempo bom, rapaz. Futebol era legal, rádio era legal. Ainda é, mas não é tão legal quanto era. Não é. Então, aí quando eu voltei pra cá, que eu não podia mais viajar no carnaval, porque passou até jogo. E aí não tinha que ter jogo, aí a Mangueira ia fazer um enredo sobre as Olimpíadas. Deixa eu me localizar aqui. Isso foi em 96 que eu voltei, o Bira chegou. A Olimpíada a Copa do Mundo era 98 Olimpíada 2000. e a Olimpíada 2000. Então o enredo da Mangueira de 97, o Carnaval de 97, era Olimpíadas 2000, porque o Rio era a cidade candidata. Sim. Não era ainda, tanto que não foi. Quem ganhou acho que foi Barcelona na época. 2000 foi Sydney. Sydney foi 2000. Sim. E aí, exatamente, eu acabei indo nessa Olimpíada, a única Olimpíada que eu fui. Eu fiz 10 Copas e uma Olimpíada. Fiz só o futebol. E era Luxemburgo também lá. Isso. E aí o Bira falou assim, eu tenho que montar uma ala de cronistas esportivos, não estou conseguindo ninguém, já chamei o Garotinho, já chamei o Apolinho, todo mundo viaja no carnaval, porque não tem futebol. Porra, Aí eu não ia viajar porque eu tinha recentemente voltado para a Rádio Globo, não podia pedir férias, não podia pedir folga no carnaval. Naquela época eles já estavam aproveitando o pessoal do esporte também para fazer desfile, fazer informação e tal, cobertura de carnaval. Falei assim, Bira, eu vou conversar com a minha mulher, porque normalmente eu viajo e tal, eu não sei se a rádio vai me deixar, mas vou fazer o seguinte, eu nunca desfilei no carnaval. Carnaval de 1997. Eu nunca desfilei no carnaval, porque eu sempre viajei. Agora, como eu não vou poder viajar, eu topo fazer. Aí ele disse, você consegue trazer mais alguns cronistas, de fato? Porque a ala de carnaval é composta por até 100 pessoas, 80, 60, dependendo do tamanho da escola. Eu falei assim, eu componho a ala com o pessoal da comunidade, mas eu preciso de umas figuras para ficar na frente da ala ali. Aí você já é um... Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fiz o contato com Renata Encarnação, que era o repórter da TV Manchete, e o Luciano do Vale. Falei, Luciano do Vale era uma estrela. Aí liguei pro Luciano, a gente viajava muito, se conhecia, ou encontrei com ele numa viagem, não sei como é que foi. Falei, Luciano, vamos desfilar na Mangueira no carnaval? Tem um convite aqui. Eu não era ainda Império Serrano de torcedor, eu gostava do carnaval como um todo. Tinha alguma simpatia pela Mangueira, sim e tal, mas também pela Portela e pelo Império. As grandes escolas, né? Cantava os sambas todos, gostava de cantar. Aí eu fiz a ala. Renata Encarnação, José Ilan, falei com o Ilan, e o Vitorino Vieira. José Ilan, não, acho que não. O Vitorino Vieira, Vitorino Sherman. Vitorino Sherman. Fomos eu, Vitorino estava começando no rádio como produtor. Eu, Vitorino, Renata Encarnação e o Luciano do Vale. E fui a ala da Mangueira. E desfilamos. Aí o Pierre Carvalho, como a Mangueira desfilava no domingo, e tinha um desfile domingo e segunda, ele falou assim, porra, já que você vai desfilar na Mangueira, quer desfilar na Beija-Flor, arruma uma fantasia para você. Eu tive uma outra condição sine qua non que eu coloquei para ele. Você vai me arranjar, eu te dou tudo, vai ser desfile de camisa, não é fantasia. É calça branca, sapato branco e uma camisa que a escola vai dar. Então tá bem. Mas só tem uma condição, você tem que arrumar para minha mulher também. Senão ela não vai me deixar ir pro carnaval. Então isso aí não tem problema, é só por isso? Arrumo para ela também. Foi. E aí o Pierre era ligado à Beija-Flor. Ele era assessor, uma espécie de assessor de imprensa da Beija-Flor, lá do Neguinho, do Anísio. Pierre Carvalho, para quem não sabe, foi repórter da Rádio Globo durante muitos anos, cobertura do Fluminense. Hoje é da FM O Dia. Sim. É produtor de eventos da FM Nosso Capitão Gancho. Capitão Gancho. E aí o Pierre, eu vou arrumar 2 fantasias, você desfila na Beija-Flor, que é segunda-feira. E aí a gente desfilou na Mangueira domingo e na Beija-Flor. Aí eu fiquei apaixonado pelo carnaval.
E aí eu só falava do carnaval, do desfile e tal, do apaixonado pelo desfile, o carnaval já era. No que eu estou falando muito sobre isso, ao longo do ano, o Jorge Celular, que era assessor de imprensa do Império Serrano, falou assim, pô, você precisa conhecer o Império Serrano. Eu adoro os sambas do Império, os compositores maiores do mundo, Silas de Oliveira. Então, eu vou te levar para você ir num ensaio lá. Eu falei, pô, pode marcar que eu vou. E fui. Eu fui recebido no Império Serrano como se eu fosse o príncipe de Mônaco. uma coisa assim, suntuosa. Faltava me carregar no colo. Eu ia na ala das baianas, ia na ala das feras, ia na bateria, levava na bateria para... Eu falei, cara, que calor humano tem essa escola, impressionante. E aí, isso foi final do ano, eu faço aniversário 30 de janeiro. E aí o Jorge Celular, vamos fazer seu aniversário aqui na escola, dia 30 de janeiro. Se não for sábado, vai ser no dia mais próximo. E eles fizeram uma festa de aniversário para mim. As baianas saíram evoluindo ao longo da quadra com bolo na mão, aquela fila de ala de baianas, tudo com as saias rodadas, para vir até o camarote, que eles prepararam um camarote para mim. Você pode chamar quem você quiser. Eu chamei minha família, meus irmãos vieram de Campos. Uma farra, uma farra do boi, que terminou 5 horas da manhã, no dia seguinte. Eu falei, essa é a minha escola. Essa é a minha escola. Aí me comprou, me ganhou. Isso foi em 1998, de lá para cá eu sou Império Serrano. E aí comecei a me enfronhar na escola, a gostar e conviver e sempre queria, você vai ser, não quero ser diretor, não quero ser nada, eu não posso ser, eu sou jornalista, mas gosto da convivência, e aí fiquei amigo da presidente, a presidente Neide, que já faleceu, ela toda vez que tinha um evento lá, ela tinha que receber o ministro da Cultura, que ia ter um projeto que ia fazer uma cobertura de um isolamento acústico, porque a quadra do Império Serrano é vizinha a uma estrada de ferro. Aí o trem passava no meio do ensaio. e a cada 15 minutos passava um trem. Então era um inferno. Tinha que fazer um isolamento acústico ali. E ela conseguiu um projeto do Ministério da Cultura, Lei Rouanet, uma lei dessas aí da cultura. E tinha que receber o ministro. Aí ela disse assim, eu tenho que receber o ministro aqui. Você precisa fazer a apresentação. Aí eu ia lá, fazia a apresentação. Ministro da Cultura, Império Serrano, tem a sua história e tal, blá, blá, blá. E a partir daí, tudo quanto é evento, eu apresentava. Apresentava as festas de lançamento das fantasias, dos protótipos. Enfim, eu fiz muita coisa lá na escola pelo amor, simplesmente. Bacana. Tudo pelo Império, nada do Império. E sempre desfilando. Esses 20 e poucos anos. Heraldo, pra gente concluir aqui, eu queria que você falasse também um pouquinho dos seus netos, que eu sei que você hoje aqui quase não veio, porque você tem que buscá-los no colégio. É uma alegria que tem. A idade nos traz um pouco dessas alegrias também, né? É verdade, é verdade. Aquela coisa, né? Você ficou velho? Não, eu fiquei mais experiente. A vida me permitiu chegar até aqui. Só não fica velho quem morre cedo. Graças a Deus. Ela não mudou nada, cara. Nada. Só o cabelinho branco, mas só o cabelo, mas, pô, mesma coisa. E a falta dele, né, também lá em cima. E a voz, né, cara? O rádio a gente marca a voz. É isso aí. Eu ontem conheci o novo diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, que veio da FIFA, tem 12 anos na FIFA. Ele é carioca, mas viveu 12 anos na Europa, né, na Suíça, como executivo lá da FIFA, vem trazendo novos conceitos e tal. Aí quando a sua voz é a mesma do rádio e tal, quando ele me conheceu assim, né, é um jovem ainda, mas pô, a sua voz é a mesma do rádio e tal. Muito prazer te conhecer, eu ouvia sempre você no rádio, mas nunca tive a oportunidade. O rádio tem essa magia de com certeza popularizar a voz. Mas a gente estava falando dos netos. E aí eu tenho esse compromisso de avô, que é a melhor fase da vida, eu digo isso sempre. O Smart vai chegar lá um dia. Flávio vai chegar lá um dia. A filha já está namorando, já está pagando os pecados dele. Mas jogador de futebol, cara, olha só. Falta um dia pedir para levar o menino para a China. Leva esse menino para a China. Mas um dia vem a recompensa. A melhor parte da vida é ser avô. É o melhor momento da vida. Você já passou pela fase da criação dos filhos? Eu tenho 3 filhos, os 3 formados, universitários, os 3 empregados, que bom. Os 3 casados, e aí me deram 5 netos. Tem um que está morando em Portugal, que é da área de computação, de TI, faz desenvolvimento de jogos
na internet, já assinou 2 jogos lá de uma empresa japonesa. Bacana. E tem uma netinha portuguesa que vai fazer 1 aninho, nasceu lá no Porto, vai fazer 1 aninho agora, dia 6 de junho, e eu vou para lá. Coisa boa. Aí eu já pedi a minha folga para ir a Portugal para ir para o aniversário dela. Então eu tenho 5 netos e eu faço o que eu posso por eles, tudo. É uma paixão realmente. A pequenininha Serena é vovô para cá, vovô para lá, só sabe falar vovô, Lulu e Juju, que são as 3 palavras, e mamãe, as 3 palavras fáceis dela com 1 aninho e 2 meses de falar. E ela ela chegou, o ambiente que ela esteja. Eu entrei, ela sai do colo da mãe, da avó, de quem quiser, e vem falar com o vovô, vem pro colo do vovô. Que coisa E boa. fica aqui comigo e tal, e pergunta, e fala a língua dela, a gente conversa, se entende. É a melhor fase da vida é ser avô. E aí, quando você não tem mais o que fazer, né? Na hora de dormir, na hora de mamar, na hora de dar comida. Eu tenho dificuldade com dar comida. Porque mãe e avó obrigam a criança a comer. Eu acho aquilo um absurdo. Ela come se ela tiver com vontade. Não, mas ela faz manha. Com você ela faz manha. Ela não come porque você sabe que não fode. Essa é a função do avô, pô. Vovô não vai conseguir. Vovô deixa ela aqui comigo, faço dormir, brinco com ela, com eles. Meu neto tem 9 anos, já está jogando futebol. Ontem fui ver o treino dele. Está no futebol de salão do Monte Sinai, da Associação Atlética Tijuca, onde eu comecei minhas peladas aqui no Rio. E meu neto tá lá, o Luiz Paulo, jogando, fez um golaço ontem de canhota, eu consegui filmar, Tem quantos anos? mostrei pra ele, botei na internet. Tem quantos anos? 9. Nove. O Faz 10 agora. O Bismarck já tá de olho nele, né? Não, porque eu pensei que poderia ter jogado já contra o Lorenzo, tem 12. Tem Mas 12. não, Então, ele estava jogando, ele foi para o futebol de 7, de um clube chamado União, que é ali da Tijuca, Usina e tal, e para fazer parte do Sub-11. Uhum. Primeiro, que tem 9, quase 10. Faz 10 agora esse mês de junho. E ele ia jogar no Sub-11. Com 9 anos, quase 10, chegando no Sub-11, ele ia chegar ainda com crescimento, né? Aprendendo com quem está mais um pouquinho à frente dele. Só que ele chegou lá, só tinha garoto Sub-13 e Sub-15. Ele estava treinando com Sub-15. Caramba, ele, embora seja compridinho, não é forte, não tem complexão física, não tem chute forte. Nas divididas, teve um dia que um garoto do Sub-13 lá falou assim: professor, eu posso tirar a bola do Luizinho? Ele é o Luiz Paulo. E chamam de Luizinho porque ele é o pequenininho da turma. Posso dividir com o Luizinho? Dividir não, né? Mas marcar pode. Ele tem que aprender a se virar. Então, até isso. Eu falei: ele está perdendo tempo aqui, ele não vai crescer. Vai crescer, vai levar muito mais tempo. E agora ele está jogando com a turminha dele, mas teve que voltar para o futsal. A origem dele com 7 anos foi no futsal, depois ele foi para o campo, né? Que é diferença, bola, tamanho, espaço, né? Tudo. E aí ele foi para o futsal, agora voltou para o futsal e está com a turminha da idade dele. E ele já é um dos destaques lá da turminha de sub-11. Fica de olho, Bismarck. Bismarck já está de olho. Mas é bacana até. Eu falei para ele, eu falei lá na Rádio Globo o seguinte: eu vou treinar Luiz Paulo para ser lateral direito. Vai ser o primeiro lateral direito canhoto do mundo. me aponta aí qual é o lateral direito canhoto que vocês conhecem no mundo. Não tem. Esquerdo destro tem muito, Júnior e tantos outros, né? Bright, né? A gente tá falando do dia do Cássio, lembra? Que jogou na. O Cássio chegou a jogar algumas vezes no Vasco. De lateral direito. Meu filho tem 9 anos também, tá fazendo lá Paris Saint-Germain. Paulo Jorge, até falei que ia falar dele aqui. Ei, Paulo Jorge, ó, tô aqui, hein? É bacana mesmo essa convivência das crianças. Muito bom, é muito ver o crescimento deles. Não, legal. Você pode ter certeza, assim, como eu tenho muito orgulho de falar que eu sou filho do seu Faria, com certeza teus filhos têm muito orgulho de falarem que são seus filhos, porque pra mim, assim, se tivesse aí você, Deniro, eu, Neto, Washington Rodrigues, Garotinho, vocês fizeram parte da minha infância, fizeram parte da minha adolescência, fizeram parte da minha juventude. Então, a gente agradece muito. Com certeza. Você ter vindo, ter aceitado o nosso pelo segundo convidado. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu agradeço a minha vida por você, cara. Você sabe disso. Os mais jovens que não ouvem rádio, que não conhecem, com certeza, que vão lá no Google e botam... Olha, quem é Heraldo Leite? O meu nome é Flávio Dias Nunes Leite.
eu sou inspirado no que eu faço e acho que faço um pouquinho em função de 2 Leites, Kleber e Heraldo, não tem nenhuma dúvida disso. Quando o Heraldo me chamou para ir para a Rádio Tupi em 1990, eu falei, é como o garotinho com você, da mesma forma. Vai que... E meu falecido pai, que também admirava muito e ouvia muito rádio, botafoguense também, disse, vai filho, vai que é o teu caminho que você gosta disso. Você tá falando da mesma coisa, jogar botãozinho no chão, narrar jogo, enfim, a gente tem que fazer um programa só de rádio, porque tem tanta história. Então eu queria te agradecer imensamente, é um prazer assim enorme ter uma referência como você aqui, pro Bismarck como jogador, para mim como uma pessoa de comunicação, pro Paulo como torcedor. Eu como torcedor da década de 80. O Paulo é torcedor, mas ele podia ser locutor, que ele fala bem. Uma voz né, bonita, né? Essa YJ. A gente, quando escutava a sua voz, parecia que a gente estava falando com um familiar ali, algum amigo. E perto de um ícone. O rádio permite isso, dá essa intimidade maior. Intimidade, parece que Heraldo me lembrava há muito tempo. Abrindo o Giro Esportivo, muito boa noite, público desportivo brasileiro. Eu lembro disso até hoje. Muito bacana, que a gente criou. É totalmente diferente. A gente parecia que estava dentro do campo. Vocês narrando, comentando o jogo, parecia que estava dentro do campo naquele lance, naquele momento, na hora do gol. E quando eu estava na arquibancada, eu ficava com o radinho de pilha. Todo mundo. Heraldo, um beijo, obrigado. Valeu, Flávio, muito obrigado aí pelo convite, ótimo papo, excelente conversa. Bismarck, muito bom te rever. Jogava bola, Bismarck? Pouco, mais ou menos, né? Craque. Esse cara merecia ter ido até bem mais longe, eu digo assim, longevidade de carreira. Não sei por que você parou. Você parou com quantos anos? Parei antes que parassem comigo. Não, e eu tava pensando nisso hoje. Eu acabei a corrida, eu fiquei pensando, cara. Tá correndo agora. Não, ontem eu tava vendo assim, me mandaram lá no nosso grupo gols que eu fiz no Verde Kawasaki e eu vi o Kazu. E ontem eu tava pensando assim, caramba, por que bate na cabeça do Kazu com 54 anos não parar de jogar futebol? Ele tá jogando ainda? Ele tá jogando na 4ª divisão, Heraldo, do campeonato japonês, 4ª divisão. Eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, me deu vontade de ligar pro Kazu e falar, Kazu, para, meu maluco, amigo. né? Maluco, né? Gente, olha aqui, essa camisa aqui é do goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues. Eu tô trazendo aqui, porque segunda-feira, nesse mesmo estúdio aqui da WRV, na Barra da Tijuca, a gente vai sortear essa camisa na nossa live tradicional de segunda-feira no canal Atenção Vascaínos. O podcast, a gente pede que você possa curtir, e se você curtir, for inscrito, você vai participar desse sorteio na próxima segunda-feira. A gente pede a você que se inscreva no canal. Chegamos ontem a 1.000 inscritos. Uma semana já com 1.000 inscritos. A gente já pode fazer live no canal, mas eu tô afim não. Vamos fazer gravado que é melhor. Né? Meu filho entrou. Calma. Vamos devagar. Olha, logo mais eu tô no News trazendo as notícias do Vasco nessa antivéspera aí. Aliás, a torcida do Vasco é um negócio de maluco. Já tem venda em Manaus pro jogo de quinta-feira que vem. O time nem jogou domingo. E já tem ingresso já esgotado em Manaus. Vasco e Guarani, né? Vasco e Guarani. Guarani não pode jogar. O Vasco não é um time que tem torcida. A torcida tem um time. É verdade, cara. É um negócio impressionante. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos ter notícia do Bahia. Será que o chileno Palácio vai jogar? A dúvida é grande, porque o gringo tá agradando, mas parece que alguém deu uma pancada no joelho e ninguém quer dizer quem foi. O pessoal brinca, acho que foi o Nenê. Porque, porra, isso aí... É do lugar dele. Aí ele não joga, né? Jogo eu, né? Grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Até sexta-feira que vem. E os cortes na semana com o Heraldo Leite, que foi o nosso convidado de hoje. Tchau, turma. Valeu.